Olá, queridos! Começamos mais um Publicast. Como de costume, quero convidar você ainda que não se inscreveu no canal. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, fazendo assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e assim vai entregar para mais pessoas. Eu conto com a sua ajuda, hein? Agora, você que está fazendo aí aquela jantinha, para tudo que está fazendo, frita aquela pipoca, senta no sofá, porque começou mais um Publicast. Olha, hoje nós temos um convidado mais do que especial. Meu coração já está alegre, fervendo aqui. E foi difícil achar uma agenda com esse homem, viu? Já tinha tempo, muito né? requisitado, meu sócio. Ah, mas quando ele chegou aqui, deu pra imaginar por quê. É uma enciclopédia humana, né? É, ué. Conteúdo. Exatamente. Ó, ele é pregador, ele é teólogo, Aí. empresário, criador de conteúdo. Ele é o principal criador do Alfredinho. Glória a Deus. Fazendo sucesso na internet aqui. Aleluia. O pessoal de casa ainda não tá vendo ele, né? Mas provavelmente, Jalei, vai ver, vai conhecer. Porque nada mais, nada menos é pastor Warley Pires. Seja muito bem-vindo, querido. Amém, gente. Boa noite, Pai do Senhor a todos. É só o teólogo aí que a gente... Teólogo aí, nós estamos começando. Aprendendo ainda. Mas é um prazer estar aqui nesse programa, que o nome do Senhor seja glorificado, que nós possamos crescer junto, aprender um com o outro aqui, né? Contar algumas experiências que a gente tem enfrentado aí ao longo do ministério. Foi difícil chegar aqui, pastorzão? Trânsito hoje caótico, né? Passar no anel, no BH, no sábado. caos, né? Na meio de semana é complicado. É um caos, na verdade, né? Mas que bom que você chegou. Foi bem recebido? Bem recebido, um lanchinho, rapaz. Lanchinho. Você acredita que é pastelzinho ali foi o meu sócio que fez? É mesmo? Tô te falando, Ele errou né? na mão, rapaz. Tá bom, né? Tá bom, né? Imagina se tivesse acertado na não, mão. porque o hein? homem cozinhando, ele errou. Né? Errou, tá bom, até errando dá certo. Café ficou bom. Falei, O café isso? foi dele. É mesmo? Errou também. Porque tá ótimo o café, ué. Mineiro gosta de um pão de queijo, um café, né? Ih, Faltou só um nossa. pãozinho de queijo. Não, mas não faltou nada, tá ótimo. Você tá doido. É um prazer, seja muito bem-vindo, viu? As portas estão abertas pro senhor aqui. É difícil achar uma agenda com o senhor, hein, rapaz? Ô, rapaz, minha agenda tá assim, ó. Assim de vaga. É isso. Pastorzão, mas como sempre, eu não posso deixar de falar, né? Porque existem algumas pessoas especiais, né? E algumas delas ficam ao lado onde o coração bate mais forte, né? Meu sócio, sempre um prazer gravar. Nós estávamos rindo aqui, né? Imagina, né? Ele tava falando assim que nós mudamos o ângulo da câmera aqui e agora os olhos dele ficou um pouco maior. É pra ver melhor. Para ver melhor. Para ver melhor. Melhor, Glória a melhor. Deus. Tamo junto. Seja muito bem-vindo, viu, amigo? Vai ser um prazer gravar ao seu lado. Tamo Tá junto. emagrecendo, tá ficando bonito, hein, rapaz? Igualmente. A roupa tá... Sem enrolação. Queridos, olha, eu sei que você já se preparou. Quem é o Warley Pires? Eu também quero saber. Nós vamos conhecer o Warley Pires juntos. Já sou seguidor do Altas Gargalhadas lá em casa, com a minha família, com os meus filhos, né? Conteúdo livre para toda a família. E do dia a dia é o que ele fala no Instagram. Então, o Warley Pires está aqui para falar um pouquinho da história. Quem é o Warley Pires? De onde você surgiu? De onde que Deus te tirou, te resgatou para chegar até aqui. Afinal de contas, são mais de 25 anos de trajetória no cristianismo, fazendo a obra do Senhor, apregoando a palavra. O homem tem experiência, hein, não? Tem. E hoje vai ser um privilégio aprender um pouquinho, né? O Warley Pires, conta para nós um pouquinho da sua Pois história. é, querido. rapaz. Nós estamos aí, esse ano eu completo 25 anos pregando. Né? Comecei a pregar em 2001. Comecei a pregar. Foi o ano da minha conversão genuína. Minha avó paterna levou para a igreja na infância, que eu fiquei mesclado. Morava um tempo com minha mãe e meu padrasto e com a minha avó. E minha avó levou a gente para a igreja na infância, depois vim morar com minha mãe e meu padrasto, que não eram cristãos, então eu já não ia mais. Aí uma vizinha me levava de vez em quando, me levou durante um bom tempo. Aí eu morava com a minha avó e ia para a igreja. Com a minha avó eu era crente, ia morar com minha mãe e meu padrasto, que não era crente, eu já não era mais crente. Mas na adolescência eu fui para a igreja, um rapaz chamado Hélio, amigo lá,
me levou para a igreja, né? Me evangelizou num fliperama, tava lá jogando a Dug, Horiug. Street Fight. Ele me passou lá, fez um convite, levou para a igreja e insistiu comigo, porque algumas vezes eu não queria ir, mas ele insistiu, fui, me batizei, mas eu fiquei uns 4 anos, assim, de 97 a 2001, aquele crente Raimundo, né? Pé na igreja, pé no mundo. Pé na igreja, não tinha aquela firmeza, mas em 2001 é que eu fui confrontado pelo Espírito Santo num culto. Eu fui confrontado, ali houve de verdade, eu falo assim, a minha conversão, e ali eu comecei a orar, comecei a ler a Bíblia, que eu não lia, era crente, mas não lia. Comecei a ler a Bíblia, comecei a orar, uns 30 dias mais ou menos depois dessa experiência, eu fui batizado com o Espírito Santo, no monte, estava orando com os jovens, Jesus me batizou, eu não sabia nem o que era. Mas eu fui batizado, aí pronto, menino. Aí eu tenho. Esse negócio é bom mesmo. Aí eu falei, mas que trem bom. Aí minha vida deu uma virada assim, tremenda. Ali, uns 2, 3 meses depois dessa experiência, eu comecei a pregar. Comecei a pregar, às vezes, com os cultos que tinha nas casas, evangelismo. Aí teve na igreja uma vez, teve culto do talento. Quem nunca pregou ia pregar, quem nunca cantou ia cantar. E eu fui lá e dei meu nome. Preguei para pregar 15 minutos. Foi a primeira mensagem ali que a gente deu. Através dela eu preguei depois no sítio da igreja. Depois comecei a pregar numa vigília que tinha no Israel Pinheiro, no Alto Veracruz, onde várias igrejas reuniam, me deram a oportunidade, ali eu comecei a desenvolver. Nessa vigília, eu recebi o primeiro convite para pregar assim, em outra igreja. Foi numa igreja no bairro General Carneiro, salãozinho. Fui lá, preguei. Nessa vigília, recebi um outro convite para pregar na igreja Pão da Vida, no São Bernardo. Foi a segunda igreja que eu saí. Dali em diante começou. Convite aqui, convite ali. E eu comecei a exercer o ministério. Estou até hoje pregando a palavra de Deus, desde 2001. Desde 2001? Desde 2001. Imagino naquela época. Hoje nós não temos. Hoje nós temos uma facilidade imensa, né? Que é os mídias sociais, redes sociais, para poder agendar, reunir mais pessoas. Mas há 25 anos atrás eu fico imaginando a dificuldade que era. Porque nós estávamos falando aqui nos bastidores, porque hoje tem crente do IA, pregador do IA. A inteligência artificial tem entrado, né, tem ajudado bastante gente, mas não podemos esquecer da essência que é a palavra do Senhor. Ela ainda é o manual bíblico do céu, que é dela que nós extraímos, que é a nossa fonte de conhecimento. Mas qual foi o maior desafio do senhor como pregador no início, assim, começando como itinerante? Não, olha, o começo do ministério, assim, a gente tinha muita dificuldade. Vamos por hoje, é tudo muito mais fácil, o acesso. Então, assim, uma das grandes dificuldades era você pegar um ônibus para você ir numa igreja. Às vezes, vamos por lá no General, não tinha um ônibus que ia direto. Às vezes, tinha que pegar um ônibus para ir em outro lugar, para ir para lá. Tinha vezes que eu ia pregar no lugar que eu pegava o metrô, 2 ônibus e o metrô. Nossa! E às vezes você tinha que andar muito. Tinha horário, tinha ônibus que se você perdesse um ônibus, dependendo do lugar que você estava, era 1 hora depois. Tipo assim, perdi, não, passou. Sentava ali, irmão, 1 hora depois. Já teve lugar que a gente acabou o culto muito tarde, chegava, você não tinha ônibus ali naquele pedaço que saía mais. Você tinha que andar para ir caçar um outro bairro que tinha ônibus que ia para o centro. Então, assim, se locomover era difícil. E o acesso hoje é um pouco. O acesso a um livro. Se eu vejo alguém falou assim, ó, esse livro aqui é muito bom. Aí eu falo com minha esposa, Preta, olha para mim esse livro aí, mando para ela o nome do livro, ela R$19,90, daí a pouco tá lá em casa o livro. Sim. Naquela época, irmão, você tem um livro, você conseguiu um livro, meu Deus, era muito difícil, tudo era muito difícil, o acesso ao material, ao livro. A gente tinha coleção de fitinha, que as fitinhas VHS, né? VHS, né? Tem a cassete, que era o vídeo. Aquelas fitinhas, nós tinha coleção de pregação, a gente ouvia aquilo, às vezes embolava. Meu Deus, meu Deus. Aí tentando com a canetinha para não estragar. Hoje as fitinhas essa semana eu ouvi o Marco Feliciano, antigo. Sim. Gosto muito daquelas mensagens dele antigas. Ele pregando a primeira vez nos Gideões. Gente, quando tinha aquela fitinha era um ouro. Aí hoje eu vou lá, bato lá no YouTube, tá lá, tudinho. O que você quiser. Com facilidade. Mas na época a gente tinha um negócio que aquilo era um ouro. Então, assim, ter um material era difícil, se locomover era difícil. Então, o começo
do ministério não era fácil. Se comunicar, vamos pôr, eu falei da primeira agenda, pregar fora. A pessoa me convidou ali, me deu o endereço ali no papel. Cara, se eu perdesse aquele papel, estava enrolado. Até para falar com esse irmão que quase ninguém tinha telefone em casa. Sim. Quem tinha telefone em casa era rico. Sim. Nós falávamos, fulano que tinha um telefone em casa na rua, a gente fala, lá tem telefone. Então, alguém ligava pra gente, eu dava o telefone da vizinha. Ligava pra gente, eu contei pro seu caso, né? Um rapaz ligou pra mim, um pastor lá de Caju, que é um distrito do Vale de Jequitinhonha. Ele ligou pra mim, telefone pra você aqui, eu saí correndo. Chego lá, caiu. Falei, oh, meu Deus, fiquei esperando. Aí ligou de novo, aí falei com o pastor, marcou a agenda, aquele alívio, conseguiu marcar a agenda para mim lá para o Vale de Jequitinhonha pregar, mas assim, era muito difícil. Esse começo assim, então tudo isso era desafio, você entrar num ônibus lotado, você com aquele paletozão, Bíblia na mão, que tem lotado, sei lá, pregador. Sim. Porque tem gente que nunca passou por isso, Nunca passou por isso. Já pegou, o cara começou a pregar, tem 3 meses, tem 1001 exigências, né? Se você... Qual hotel que eu vou ficar? Qual hotel, e quer passagem aérea, quer tudo. Eu não estou dizendo que é errado, mas eu estou dizendo assim, a gente foi formado no campo. Quem vê o senhor hoje pregando, né, como a rede social do senhor alimentada muito bem, quem vê o senhor pregando hoje não vê a história que o senhor passou. As caminhadas que o senhor não caiu de paraquedas, o senhor tem uma história, o senhor tem um princípio. O senhor falou que, glória a Deus, né? Começou a pregar, esse irmão te ligou e era ficha. Era ficha. Na época. Ele era de orelhão. Se a ficha que caísse, já era. Às vezes estava no meio tratando a agenda lá e caía, e era complicado. Então, o começo do ministério da gente, há 25 anos atrás, para sobressair, meu irmão, só a graça de Deus. Se não fosse o Senhor, não ia não. Sim. Não tinha como o cara forçar a porra, inventar, não. Ali ou Deus fazia, ou ninguém mais podia fazer. Nós sabemos, pastor, que o que não custa nada, não vale nada. Hoje a nossa geração, ela tem tudo mais fácil. Ela tem acesso à internet mais fácil. Ela tem acesso a uma ligação rápido. Você está falando aqui... Você está aqui, você consegue falar com uma pessoa lá nos Estados Unidos, se comunicar rápido. A agenda, poxa, hoje você tem várias igrejas que têm capacidade de você fazer uma boa agenda. O que seria uma boa agenda? Né? Eu estou falando de quantidade, de valor em si. Claro que isso tudo agrega. Hoje, o Ministério Itinerante, hoje, quem vive hoje, quem iniciou hoje, poxa, já pegou a estrutura toda montada. Né? Mas o senhor vem de uma história, Léo. Quantos momentos difíceis que o senhor passou na estrada, perdendo ônibus, ter que vir embora, deixando esposa, deixando filhos em casa, muitas das vezes tentando trazer um recurso para dentro. E quem ouve uma chamada hoje, poxa, sai do meio da sua parentela, vá para até que eu te mostrarei. É você dando, Senhor, envia-me a mim, eis-me aqui. Então tem muitas pessoas hoje que têm um recurso e não dá o valor que tem. Não dá valor aos pastores que convidam, né, desmarcam agendas sem dar o mínimo uma satisfação, né, ou seja, acaba virando leilões. Eles estavam falando sobre isso aqui há algum tempo atrás. Mas o que mais me chamou a atenção, além de o senhor ser um homem de caráter, um pastor, que ama a obra de Deus, eu me lembro que o senhor até comentou sobre aqui, um pouco sobre, que o senhor ia pregar numa agenda, não conseguiu chegar nessa agenda, eu vi uma plaquinha de uma igreja, e aquela igreja você já tinha visto há vários dias, várias vezes. E aí o seu coração se moveu para entrar nessa igreja. Como que foi essa história? Conta para nós. Eu estava pregando em Cariacica, eu tinha pregado lá 2 ou 3 dias. E no domingo eu tinha uma agenda em Caeté, já que perto de BH, né? E eu saí cedo de lá de Cariacica e vim para atender o pessoal de Caeté. Só que eles estavam mexendo muito na BR, tanto lá no Espírito Santo como em Minas. Então ficava aquele negócio de para, continua, aí andava, para, continua. Quando eu fui vendo, o horário que eu saí dava para me chegar com o tempo assim, folgado. Mas como começou a acontecer isso, eu percebi que não ia dar tempo de chegar. Então o que eu já adiantei para o pastor? Eu falei, pastor, pelo que eu estou vendo, eu não chego na igreja hoje. Então é melhor o senhor já ficar preparado, olhar com alguém, porque não vai dar tempo. E realmente não ia dar. Então quando estava chegando... Eu não sei se ali, mais ou menos, quanto tempo que dá de BH,
Essa igreja que aconteceu, isso é próximo a um posto que tem uns aviãozinhos na 381. Você ainda tem uns aviões lá assim, já para atrair o pessoal, né? Aí para frente deles tem um arraialzinho, tinha uma placa assim, ó, Assembleia de Deus, e a seta. Eu sempre passo naquela estrada, eu prego muito naquela região, descendo ali para Ipatinga, Valadares, Caratinga. Eu vi a plaquinha e ficava curioso, Assembleia de Deus. Nesse dia eu falei, ó, não dá tempo de eu ir na agenda, se eu chegar em casa não dá tempo de eu ir para a igreja, não dá tempo. Eu falei assim, tá agora, quase a hora de culto agora, eu vou entrar aqui e participar do culto com esses irmãos, depois eu vou embora. Entrei no arraialzinho, fui lá, o barulhinho, achei a igreja, parei o carro na porta, calça jeans, camiseta comum, peguei minha biblinha e sentei lá atrás. Cheguei, ajoelhei, sentei, participando do culto. Aí vem a irmã, que estava lá dirigindo culto, né? A hora que passou a oportunidade para alguém, ela veio e falou comigo assim, ô irmão é da onde? Falou, eu sou da Belo Horizonte. Qual igreja? Assembleia de Deus, Belo Horizonte. Aí ela, amém. Ela vai e voltou. Depois ela volta de novo. Aqui, o irmão quer receber uma oportunidade? Falou, ué, quer? Nossa, fominha? Fominha. Pregador, meu irmão. Você pergunta pregador. Oportunidade do... Não, aí eu falei assim, amém, ué. Beleza. De repente ela volta de novo. O irmão quer ser o pregador da noite? Aí eu falei, não, pregador da noite não. Mas uma palavra eu vou dar. Aí beleza, aí, irmão, tá aí, irmão, Belo Horizonte, tá passando a estrada aí, resolveu parar para ficar pro culto, ele vai trazer uma palavra. Aí eu fui lá, trouxe uma palavra, como eu vi que eles queriam que eu pregasse à noite, eu falei, então tem tempo, preguei uns 20 minutos, mas Deus desceu na terra, Glória foi um Deus. cultão. Essa igreja também de Arraial, de Roça, o povo... Dá lugar, né? Dá lugar. Sedento. E foi que cultão, rapaz, e o povo, glória a Deus. Aí quando eu acabei de dar essa palavra, devolvi o microfone, a irmã tá assim, irmãos, eu falei com vocês no grupo, vamos para a igreja aqui hoje, Deus tem algo diferente para nós. Glória a E Deus. não sei o que, eu fiquei pensando comigo, sabe? Foi o senhor que atrasou. Culpa do Senhor. E foi uma benção, nunca mais voltei lá. Eles na época pegou meu contato, mas nunca mais. Só sei, um casal chegou no final e falou, irmão, essa mensagem é para umas 1000 pessoas, rapaz, isso é para um eventão. E que como foi aquela alegria, aí nunca mais eu esqueço. Toda vez que eu passo lá, eu olho e lembro dessa noite, sabe? Não tinha nome, não tinha oferta, não tinha nada, só tinha, mas não tem coisa melhor que a gente poder glorificar a Deus, ter uma experiência nova, né? E foi muito bacana esse dia. Não, quando eu escutei essa história, eu falei, meu Deus, bora ver como é que Deus age, né? Ou seja, não vou conseguir chegar na minha igreja, vou me atrasar para outra, ou seja, eu vou cultuar o Senhor. E foi sem pretensão, né? Foi sem pretensão. Eu vou. No pregador, assim, ele gosta do que ele faz, né? O chamado. Tá na alma da gente. A gente gosta do que faz. E deu oportunidade, irmão, vai pra gente. E foi uma experiência muito bacana, muito boa. Nesses 25 anos, pastor, o que mais marcou o senhor nessa trajetória? Porque mudanças acontecem, né? Hoje o senhor está inserido em uma nova geração. Eu creio, naquela época o senhor já relatou, teve seus desafios, mas hoje, o que mais marcou na sua trajetória? Esse momento foi marcante na minha vida, na minha trajetória, como experiência de vida. Olha, no ministério, algo que me marcou muito, isso não tem muito tempo, assim, uma das coisas que eu priorizo muito no ministério é a direção do Espírito Santo. Tem gente que acha que ministério é assim, eu vou sair tentando, e a pessoa vai querendo empurrar a porta, principalmente a ministério itinerante. Ele não pode ser assim. É melhor você entrar numa porta pequena que alguém te convidou, do que você entrar numa portona empurrado. Sabe? A porta é pequena, mas se foi Deus que direcionou, através dela ele pode abrir portas maiores. Agora, tem gente que ele não quer esperar, quer pular. Aí ele vai para a porta, eu quero, né? O cara começou ontem, mas quer pregar amanhã nos Gideões, ele não quer. Então o ministério você passa, tem o processo, cara, você passa muita igreja pequena, um trabalho simples, pequeno que eu falo, estrutura, toda igreja é igreja. Mas tem que caminhar. E uma coisa que eu priorizei muito no meu ministério, priorizo, é a direção do Espírito. Sim. Né? A Bíblia diz que a Romanos 8,14, todo filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Sim. Nós somos filhos de Deus, guiados pelo Espírito de Deus. Jesus, quando falava em Romanos 16, ele disse que o Espírito Santo, quando viesse, ele nos guiaria em todas as coisas. Isso é muito importante. Ele está aqui dentro. Sim. Ele é o guia. E a gente, às vezes, apaga a ação do Espírito Santo na nossa vida. A gente sai tentando fazer as coisas do jeito da gente, querer crescer assim. Aí às vezes você vai se frustrando.
Porque, cara, se Deus não for, não vai. E se você ir sem ele, você chega e não é feliz, porque tem gente que chega e não sabe o que fazer aonde ele chegou, porque ele chegou na marra. Sabe o que é assumir algo? Já viu gente que assume uma grande igreja e acaba com ela? Que chegou empurrado. Agora, quando você vai no tempo certo, na direção certa, no tempo de Deus, as coisas vão dando certo. Vamos pôr, hoje, eu devo estar agendado nesse ano já em umas 30 cidades. Não estou falando isso aqui me exaltando, Sim, sim. mas eu estou sendo já agendado assim, em umas 30 cidades dos interiores de Minas, fora do estado, para pregar em congressos, eventos, para a glória do Senhor. Mas eu achava que eu estava preparado para isso há 20, 25 anos atrás, quando eu comecei. Eu já achava que eu estava bom. Não, Deus, Eu sou pregador agora. Só pode me pôr. Rapaz, se eu tivesse naquela época os compromissos que eu tenho hoje, eu estava estragando evento dos outros. Porque cada igreja é uma realidade. Cara, você chega numa igreja que às vezes ela é explosiva. E você pode entrar ali explodindo também. Mas você vai entrar às vezes na igreja que ela... Só tem seu glória a Fala, Deus. Senhor, amados, nós estamos... Aí você chega todo afobadão, Senhor, que as unções. Deus não está aqui. E você tem que aprender a lidar, Senhor, me dá graça para me entrar. Entendeu? Porque a unção, ela não está na força da voz. A gente é pentecostal, mas ela não está na minha força, na minha eloquência. Tem igreja que você vai ter que ir naquele... Mas se for na unção, a unção vai transformando. Glória a Ela vai Deus. movendo, ela vai agindo, e não é na força do grito. Então, eu priorizo muito isso, a direção do Espírito. E o que eu falei que você pergunta, algo que me marcou. Na pandemia, rapaz, todos nós passamos aquela Foi moenda, difícil. né? Sim. E nessa época da pandemia, eu sou itinerante, vivendo integral, além de ser itinerante, eu vendo terno. Só que ele é envolvido no ministério. Eu vou pregar no evento e levo os ternos, os irmãos já ficam esperando. Então, uma coisa vinculada à outra. Na pandemia, fechou as igrejas, não tinha agenda, como é que vende terno? Tem Só jeito. estava com medo de comprar. Cara, o cara ia ficar com o terno dele o resto da vida. Eu falei, meu Deus. Nessa época eu rodei no Uber uns 4 meses, 3 a 4 meses rodei, Deus dessa direção. E depois começou a voltar. Nesse tempo, um amigo meu, que foi vereador em BH, o Crispim, Marcos Crispim, que hoje ainda trabalha pela prefeitura, não é mais vereador, ele é suplente. Ele foi lá em casa e me convidar para ajudá-lo na sua campanha. Ele falou assim, olha, eu não tenho nada para dar. Ele é uma pessoa simples, igual nós mesmo. Ele falou, não tenho nada para dar, mas se eu ganhar, você pode entrar de assessor ou você é a esposa. E a gente não tinha nada para fazer. Eu falei, mas é agora. Vamos entrar para dentro, porque se vier, hoje é uma oportunidade de sair desse sufoco. Sim. Fui, indiquei colega meu, inclusive o Tiago Nonato, que a Thiago esposa dele Nonato. trabalhou com o Marcos em 4 anos. Wesley Alves, amigo meu, trabalhou, que hoje ainda trabalha lá pela prefeitura. Aí eu trabalhando, aí nós foi para rede social, nós chegamos para a rua, nós ligávamos para as pessoas, fazendo a campanha dele. Quando faltava 15 dias para a política, 15 dias para o dia da votação, né? O Espírito Santo falou comigo assim, ó, ele vai ganhar. Glória a Deus. Glória a Deus, agora. Ele vai ganhar, mas você não vai trabalhar com ele. Aí como assim? Não é que eu não ia trabalhar com ele, você não vai trabalhar com ele ganhando. Como se fosse, né, financeiro, salariado. Você vai ajudá-lo voluntariamente. Então, amém. Meu tava de olho no dinheiro. Na Eu queria, prova, precisava, passando não. aperto. Com a pandemia, eu tava de olho. Eu já estava fazendo conta com o dinheiro que ele não tinha chegado aí. Aí eu, amém, eu pensei comigo. Aí eu mandei um áudio para ele, eu não falei com ele dessa forma. Senão a pessoa podia pensar, será que Deus não quer a minha campanha? Não, Deus não falou para mim não trabalhar com ele. Deus falou que eu não ia trabalhar ganhando. Podia ajudá-lo voluntário. Né? Porque não tem nada contra, não é pecado ser um vereador. E ele foi um ótimo vereador. Mas era algo comigo, era para mim. Aí eu mandei um áudio que eu estava com um projeto de mudar para Betim, morei 2 anos em Betim, mandei um áudio para ele, ô Crispim, você vai ganhar. Não falei que Deus falou que ia ganhar, eu falei, ô Crispim, eu tenho certeza que você vai ganhar. Mas eu vou trabalhar com ser voluntário, eu não vou fazer parte dos funcionários, não, dos assessores, não. Tá bom e tudo, eu vou mudar para Betim e tal, eu vou morar, então eu estou com outros planos e tudo. Ele, tal, não, mas qualquer coisa, vocês mudam para lá, mas você vem. Então eu falei, não, só pode ficar tranquilo, mas eu vou continuar te ajudando. Inclusive, até no último dia eu fui lá, fiz vídeo, 2 dias antes fizemos vídeo juntos, ajudei ele até na última hora. E depois ainda continuei ajudando. Mas aí, aí mais difícil, falar com a esposa, que era ela que ia ser assessora. A primeira vez que eu falei, ela falou, uai, meu amor, se Deus falou,
Deus está no controle, hein? Amém. Veio a política e ele ganhou. Aí o que acontece? Muita gente pensa, será que ele estava blefando? E agora? É porque, poxa, rapaz, você ganhar um bom salário, você ser assessor no bairro, você ficar mais na sua região. Veio, e eu agradeci, eu parabenizei ele, agradeci e saí do grupo dos funcionários. Beleza. Aí uns amigos até ligou, Arley, você é doido, cara, pô, você tal, o Arley. Mas eu tinha certeza do que Deus tinha falado comigo. Porque é muito fácil você ouvir Deus falar não, quando não tem ruim. É ruim não, aleluia, é livramento. Agora quando Deus fala não para algo que a gente olha assim, poxa, seria oportunidade. Eu ganhar um dinheiro, eu vou trabalhar ali, minha esposa, e tudo é ruim, cara, ouvir Deus renunciar ao que na visão da gente, puxa vida, não foi fácil. Eu estava orando depois de uns dias, não sei se uns 30 dias depois, creio que isso, estava orando no monte. Estava lá orando, lá perto onde eu moro, tem um monte, estou lá orando. O Crispim ligou. O Arley, nós conversamos aqui numa reunião e decidimos que a vaga é sua, cara. Você trabalhou, como todos nós. Eu, você, a Lidiane, sua esposa. Não, você pode... Tá? Eu falei assim, ô Crispim, eu vou conversar com a minha esposa e te retorno mais tarde. Beleza. Quando eu falei que ia retornar, beleza. Desligou o telefone. Eu não consegui mais nem orar. Falei, Senhor, o Senhor estava me testando? O Senhor estava me provando? Eu não estou sentindo mais nada, Deus. O Senhor estava me provando. E não consegui orar mais. Peguei o carro e subi para casa. Quando eu chego no meu portão, que eu vou abrir o portão, o Espírito de Deus pegou o meu espírito e sacudiu assim, ó, não é para ir. Eu nunca ouvi a voz de Deus igual eu ouvi dessa vez. Porque Deus falou tão forte, por quê? Porque quando envolve dinheiro, cara, quem não precisa? Quem não está precisando? E dinheiro é algo que mexe com a gente. Entendeu? Não é para ir. Eu murchei na hora, que eu já tinha subido assim, meu Deus, acho que o senhor estava me provando. Aí eu já desci a escadinha, né, de casa, falei com a esposa, o Crispim ligou e falou assim, assim, assado. A minha opinião ainda é a mesma. Deus acabou de falar comigo de novo, eu não vou. Se você quiser ir, aí é por sua conta. Joguei a bomba para ela. Aí pegou e falou, como é que eu vou? Agora já não estava tão espiritual naquele início, que ela falou, Deus, falou, como é que eu vou se nós dois é um só? Mas que é difícil viu? Ela falou comigo, mas que é difícil Porque a primeira vez Deus era contra, agora que já tinha ganhado, mas que é difícil Eu falei, tô te assistindo aí, ó. Mas eu ouvi, cara, e eu tomei essa decisão porque eu mudei de ministério, eu mudei de casa, do bairro onde eu morava, perto da minha mãe, de onde eu cresci, e vim para Betim. Todo mundo falou assim, cara, que loucura, né? Um dos melhores momentos do ministério, tomar uma decisão dessa, tal, só que eu fui na direção do Espírito, e fui para Betim. Morei no Betim, eu congreguei em Betim um ano, morando lá, e morei 2 anos aqui, depois mudei, e morei 2 anos. E depois desse tempo, orando a Deus, Deus direcionou para voltar para Belo Horizonte. E fui olhando casa para alugar e custei achar uma casa. Eu só achei ela depois de olhar muito. Eu falei com Deus, Senhor, o Senhor sabe onde eu vou morar, sabe onde está a minha casa. Me perdoa pela ansiedade, eu não vou olhar mais nada. O Senhor sabe onde eu estava, o Senhor vai falar comigo. 3 dias depois, o pastor Marco Júnior, mandou um link para mim. Arley, alugando essa casa aí, ó. Aí eu entrei em contato. O pessoal, fui lá, olhei a casa. O pessoal tinha mostrado a casa para várias pessoas, não alugou para ninguém. Porque era muito sistemático, era uma herança de 3 irmãos. E os pais crentes cresceram ali. Então era muito sistemático. Aí cheguei lá, rapaz, o pessoal falou, rapaz, me mostrou a casa. Com 5, 10 minutos de conversa, fechamos o negócio, aluguei a casa. Aí o moço falou comigo assim, quem sabe o senhor vai comprar essa casa na nossa mão? Eu olhei para minha condição, minha casa valia uns 100 e pouco mil. A outra lá, eu falei, a casa aqui, na época eu imaginei que valia uns 800, que é 2 casas, né? No mesmo lote, tudo separado. Lote 360 metros, numa região boa. Esse bairro chama São Gonçalo, eu falo Guarani, porque é do lado do Guarani, e ninguém conhece São Gonçalo, Belo Horizonte. Então é assim, do ladinho, eu estou a 1 a 2 minutos da pizzaria Guarani. Conheço. Aí quando eu aluguei, ele falou isso, eu amém. Mas amém? Rapaz, e voltei, nesses 4 anos, né? O Crispim foi vereador, fez um mandato fora do comum, foi uma vez, continuei auxiliando ele. E nesses 4 anos que eu fiquei de olho nos olhos, depois já eu não ganhei, né, o dinheiro.
Nesses 4 anos, Deus fez uma reviravolta, eu comprei essa casa. Glória a Deus. Porque eu estava tipo assim, eu tomei a decisão de renunciar. Eu nunca teria condição de ter comprado essa casa. Deus me deu a casa, Deus fez um reboliço que eu consegui comprar a casa, vendi a minha, refinancei carro e dei entrada na casa, pago por mês ela e já estou sonhando pela fé de terminar de pagar ela até o final do ano. Glória a Deus. Eles me deram 5 anos, eu estou com um projeto de pagar com 2, Glória a que Deus. foi ano passado. É um projeto e creio que no nome de Jesus eu vou conseguir. Mas eu falo assim, financeiramente, como Deus moveu, porque eu estava de olho mais por causa do dinheiro que nós ia ganhar trabalhando. Sim. Eu comprei essa casa, hoje tem a casa que hoje nós recebemos um aluguel. Nossa casa é 3 quartos, sala, copa, cozinha, 2 banheiros. Embaixo tem mais um porão com mais 2 quartinhos, um banheiro, fora a casa alugada. E tem a nossa garagem e a loja de terra. Tudo hoje, quintal, terraço. E eram coisas que não tinha condição, fora da nossa realidade. Então, o fato de ter seguido a direção de Deus, de ouvir a sua voz, tomar essa decisão, Deus parece estar falando assim, se você me ouvir, eu vou te honrar. Aí, quer dizer, eu tinha um carro, antes, quando eu renunciei, tinha um carro, hoje nós temos 2 quitados. Glória a Deus. Nós tínhamos um, hoje nós temos 2 quitados. Então eu vi assim, Deus mostrando assim, se você me obedecer, eu vou te honrar. Então é muito importante a direção de Deus no ministério do pregador. Não sair atirando, fazendo do jeito dele, forçando a porta, porque tem muita gente que faz viagens forçadas. O cara, ele passa o tempo todo na rede social ligando para cá, mandando mensagem para cá, tentando. E a fonte não é o homem, a fonte é o Senhor. Eu observei, esse final de semana cancelaram a minha agenda de sexta, de sábado e de domingo. É muito raro, tinha até acontecido. Mas eu falei com minha esposa, rindo e pensando assim, descansar, porque eu tenho uma jornada que começa na quarta, lá para o Vale de Jequitinhonha, para quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Lá na região do Vale de Jequitinhonha, Aricanduva, 2 agendas em Capelinha e uma Turmalina. Então, e fora, depois disso, outras viagens, uma atrás da outra. Então, descanso, sem aquela afobação. Não, cancelou, agora eu estou lascado. Não, eu vou para minha igreja. Se eu não estiver agenda, eu vou para minha igreja adorar. Adorar o Senhor, que é difícil, às vezes eu estar final de semana próximo. Então, sendo dirigido, tendo os recursos, tudo em dia, entendeu? Sem ser aquela coisa assim... Você está desesperado. Desesperado, eu tenho que ser aqui para cobrir aqui. Não, você tem que ter uma base. O pregador tem que ter uma base. Todo ser humano, né? Sim. Um homem, você tem que ter ali, você tem que ter uma reserva, você tem que organizar a vida. Então, isso me marcou, essa direção do Espírito, que era o sonho, acho que é o sonho de todo nós ter uma Não é casa. fácil não, pastor. Não é fácil. Vou falar que todo mundo aceitaria isso, não. Não, moço, Porque eu fiz falando com Deus assim, ó. Eu fiz falando com Deus, não estou entendendo nada. Não tô entendendo nada, eu tô Só que eu querendo. tinha paz. Por isso que a Bíblia diz que a paz ela é árbitro em nosso coração. Eu tinha convicção. Eu não estava com medo de fazer, aquela convicção. Deus está no controle. Então isso é muito importante para a vida da gente. A direção do Espírito Santo no ministério da gente. Não sair dando tiro, não sair perdido. Você conversa com o pregador, às vezes a pessoa está perdidinha no ministério. Teve um caso aí lá em Coronel Fabriciano, estava pregando lá, eles me contando um caso de um pregador. Estava pregando lá, chegou para um pastor e falou, pastor, eu tenho uma palavra de Deus para a sua igreja. O pastor pegou, sentou e falou assim, meu filho, você é da onde? Sou tal estado. Você está quanto tempo fora de casa? 90 dias. Aí o pastor falou assim, eu que tenho uma palavra para você está em pecado. Meu Deus. Você tem que voltar para sua casa, cuidar da sua família. Manda o recurso. Não, não é só recurso, não é só presente, é presença. Você tem que ver seus filhos crescer, rapaz. Porque tem gente que ele perde a família e fala assim, perdi por causa do Senhor. E o Senhor está assim, não tem nada a ver com isso. Foi você que abandonou a sua família. Você que perdeu o seu primeiro ministério. Você saiu. A primeira agenda nossa é família, é casa, entendeu? Eu estava com a agenda agora, abril, 4 e 5 de abril, em Santo Antônio do Jacinto. Sabe quando você marca uma agenda e esquece? Eu esqueci que era meu aniversário, dia 4. Meu Deus. E essa agenda, Santo Antônio do Jacinto, é na divisa com Bahia. O Rio divide, do lado de lá, Bahia, lá de cá, é Minas. Eu fui e falei assim, família não dá para ir. É muito longe, lá dá uns 850 quilômetros. Foi uma viagem cansativa. Eu falei assim, não vai dar para a família ir.
Eu não posso passar o meu aniversário longe da família. Eu não ligo, mas a minha família liga. Sim, verdade. Minhas meninas, aniversário para essa. Sagrado, não. Minha esposa. Aí o que eu fiz? Com muito pesar, mandei o áudio pro pastor cancelando a agenda. E dei opção, já arrumei um pregador para ele. Falou, estou com um pregador bom, para não deixar o senhor na mão, se o senhor precisar. Se eu tiver opção, ter outro. Eu esqueci que era meu aniversário. Eu podia mentir. Sim. Podia inventar, não. Falei, olha, pastor, é algo que eu não ligaria de ir, mas a minha família liga. Minha família, ela me quer perto, independente de aniversário, mas principalmente no aniversário. Sim. Aí eu fui, não é que eu não vou marcar outra agenda na data, sendo aqui perto, que a família possa me acompanhar, tá perto de mim, no meu aniversário, nem tanto por mim, que eu não ligo tanto, homem é mais largado, mas minha família não é, cara, e ela é a prioridade, primeiro Deus, depois a família. Ele super entendeu, esse pastor, super, já preguei lá na igreja dele algumas vezes, ele super entendeu e falou, não, meu filho, a festa dele começa quarta-feira. Eu falei, se o senhor quiser, eu prego para o senhor aí na quarta e na quinta, sem o senhor me dar nada. Se o senhor me pagar a passagem, eu vou e prego, o senhor não precisa me dar oferta, nada. Porque eu não posso, realmente. E ele super entendeu. Mas por quê? É família. Ministério, você tem que ter responsabilidade com o reino de Deus, mas também com a sua casa. Então a gente não pode sair perdido aí, não. E hoje a gente vê, né, muitos pregadores se perdendo nisso, né, pastor? Porque hoje eu tô ganhando valor, até cobram, né, estipulam um valor para ministrar. Como nós já falamos aqui, eu não acho errado, né, a pessoa ela tem seu ministério, precisa trazer o seu recurso, mas esquece do principal, que é a sua família. Não, seus filhos. É o meu ministério, primeiro, propósito, é o ser, a vontade de Deus. E depois, a família, cara. Deus nunca vai contra a sua palavra. Se ele mesmo diz que primeiro é os de casa. Ele não vai contra a sua palavra. Verdade. Porque tem gente que fala assim, eu ouvi um dia um obreiro falar que perdeu o primeiro casamento dele por causa da obra. Eu só pensei, eu não falei não, pensei assim, rapaz, conversa. Deus não vai fazer algo para você para te tirar a sua família. Se Deus odeia o divórcio, vou fazer um trem para você perder a sua família. Faz sentido, né? Não faz sentido. Eu vejo duas coisas nessa questão. Primeira questão da família. Né? Jesus, ele fala para os discípulos, aqueles que não deixam por amor de mim, não é digno de ser meu discípulo. Ou seja, acho que as pessoas confundem o deixar e largar. Porque deixar a gente deixa organizado. Sabe, olha, eu deixei a chave em cima do armário, eu deixei a minha carteira em cima da cômoda. Ou seja, agora eu larguei a chave, você não sabe onde está mais. Então, assim, eu acredito que as pessoas confundem muito isso, sabe? Essa questão do largar e do deixar. Jesus, ele fala para deixar. Tem um momento que a gente tem que se ausentar. E ele ainda é enfático, né? Ele fala, marido, esposa, filho, pai, mãe, por amor de mim. Aqueles que não fazem não são dignos de ser meu discípulo. Mas em momento nenhum ele fala para largar. Né? Porque senão ele iria contradizer a palavra. E aquilo que o senhor estava falando sobre a questão do crescer, do amadurecimento, eu acho isso muito profundo, porque assim, o próprio Jesus, ele passou por isso. A Bíblia vai dizer que ele crescia em estatura, maturidade na graça de Deus, ou seja, ele se desenvolveu para ser o Salvador. Ele nasceu como Cristo, nasceu como Salvador, mas se desenvolveu para exercer esse papel. Então, assim, não dá para entender porque que as pessoas querem pular isso. Né? Não dá para entender porque que hoje em dia a gente quer, eu digo a gente no sentido geral, né? Como um corpo, quer, como disse o senhor, arrombar a porta, forçar algo, aquilo que não é para acontecer. E eu vejo também que muitas pessoas têm um pouco de dificuldade de entender essa questão financeira, né, dentro do ministério. E nós, como o pastor Giovanni bem disse aqui, nós discutimos sobre isso, né? Nós falamos abertamente aqui sobre o que muito tem acontecido nos dias de hoje. Mas eu me lembro muito quando a Bíblia ela vai falar no livro de Hebreus que aquilo que era da tribo de Levi, a questão do recurso e tal, aquilo foi de certa forma assumido por Jesus na tribo de Judá. Então, assim, uma vez que ele convoca os seus para dar continuidade no seu ministério, eu acho super válido de que a igreja ela patrocine esses ministérios itinerantes, né? Visto que isso era feito até mesmo no Antigo Testamento diante do povo de Judá, do povo de Levi, né? Da tribo de Levi. Então, assim, o formato mudou. É claro, o que antes funcionava daquela maneira, hoje funciona de outra maneira. Para quê? Para sustentar a família, para trazer um recurso. Não quer dizer que isso seja uma profissão. Não quer dizer que as pessoas fazem do evangelho algo para ganhar dinheiro. Não é isso. Mas que Deus ele separa algumas pessoas para que ele que cuide da sua obra, leve a sua mensagem e essas pessoas precisam sustentar suas casas. Né? Então, assim, eu acredito que da mesma maneira tem aqueles que ficam, tem aqueles que vão, ou seja, é necessário.
Entende? E nós temos muita dificuldade para encontrar um equilíbrio em tudo isso. Porque nós encontramos com os mercenários, nós encontramos com aqueles que Deus selecionou, e a história do Senhor para mim fica muito claro, né? Que Deus selecionou para que fosse esse ministério. E tem aqueles que precisam ficar para cuidar daqueles que chegam, daqueles que vêm, e tá tudo bem. O que nós precisamos ter é justamente isso que o Senhor disse. É o discernimento do Espírito. Saber aonde Deus está e aonde Deus não está. Né? Então, assim, hoje o que muitos ministérios têm são cópias. Sabe? Teve um pastor, acho que foi o seu amigo Gilead, ele disse que Deus, ele precisa de uma voz e não de um eco. E o que muitas vezes nós estamos fazendo é isso. É replicando aquilo que está na vida do outro. Olha, o que Deus tem para a vida dele é dele, o que Deus tem na vida do senhor é do senhor, o que Deus tem na minha vida é meu, do Jarley é dele. Isso tudo se converge em um corpo e uma obra única. Mas é diferente. Então não adianta, por exemplo, eu tentar seguir os passos do Marco Feliciano, que não vai dar certo. Essa é a história dele. Ele nasceu para ser pastor e deputado, essa é a vida dele. Né? Então, assim, não tem como. E aí eu não entendo como que as pessoas, elas tipo assim, preferem copiar um modelo, sabe? Parece que preferem aprender com os alunos ao invés de aprender com o mestre. Isso é muito complicado. Não, interessante você falou essa questão toda da cópia. Todo ministério, quando a gente começa, você copia alguém. Uhum. Você começa, eu já imitei Marco Luciano. Já imitou, pastor? Na hora da oração, coloca o anjo aqui. Ele tinha uma mensagem aí que chama, eu gosto muito dela, Batalha Missionária. Aí o tema da minha era Guerra Missionária. Quer dizer, a gente gostava, então. Sim. Só que você passa uma fase onde você se espelha em alguém, você pode imitar alguém, mas são fases. Não que seja errado, né? Por exemplo, você tem que espelhar alguém mesmo. Espelhar alguém, você imita alguém, mas são fases. Agora, você viver a vida de imitação, ou querer, igual eu falo assim, com ele aconteceu assim, comigo tem que ser. Não é. Não vai ser, a história de todos vai se repetir. Você vê, quando eu me lancei integral no ministério, se não me falha a memória, foi em 2009. Eu trabalhava num estacionamento. Eu ganhava um salário. Só que nessa época eu pregava desde 2001, era 2009, foi surgindo a agenda. Aí eu lembro que surgiu uma agenda para me pregar em São Paulo uma semana. Só ia pagar passagem aérea, nunca tinha andado de avião. Eu não pude ir por causa do serviço. Mas quase que eu adoeci mesmo, quase que eu larguei aqui lá. Falei, eu não posso, eu casei recém, eu tenho que cuidar da minha casa. Sim. E eu não pude ir. E começou a surgir agendas e eu comecei a não poder ir por causa do serviço, que eu trabalhava de segunda a sábado. Uhum. Aí eu tinha uma agenda que surgiu em agosto. E quando foi dando para julho, eu marquei a agenda pela fé. Pedi o pessoal para liberar, que eu ia pregar na quinta e na sexta e no domingo de manhã nesse evento. Sábado e domingo era um pregador mais requisitado e eu ia pregar quinta e sexta. E eu lembro que eu conversei com o pessoal do serviço, o gerente não ia liberar. Irmão, eu deixei a agenda marcada. Aí eu peguei, estou pensando comigo. Falei, meu Deus, como é que eu vou arrumar? Aí o que eu falei? Olha, eu não estou dando conta de ficar nesse serviço e atender as agendas, porque foi vindo a agenda e a agenda longe, não tinha como eu estar lá. Aí eu fiz um voto com Deus, falei, Senhor, se é do Senhor, se é a vontade do Senhor, que eu viva por conta do ministério, pregando, viajando, fazendo o trabalho que a gente faz, mas eu sempre tive igreja, tive pastor, sempre. Aí eu falei assim, eles vão me mandar embora em julho. Era um serviço, ganhava pouco, mas me mandava embora, porque era muito bonzinho o serviço, o horário dele era bom, e bem tranquilo, no Shopping Oiapoque, perto do Shopping Oiapoque, no estacionamento. Eu falei, se for do Senhor, Deus, eles vão me mandar embora em julho, porque no comecinho de agosto é a agenda. E eu ia ter que viajar na quinta. Aí eu peguei, dia 5 de julho nada, dia 10 nada, eu orando, tinha comentado com a minha esposa, ela falou assim, meu bem, se for de Deus vai dar certo. Dia 15 nada, dia 20 nada, eu lembro que eu conversei com uma colega de serviço, eu já tinha comentado com ela, falei, acho que não é de Deus não, esse negócio não, vou aguentar aqui até dezembro, vou ver. E fiquei pensando, como é que eu vou arrumar com a agenda? Vou ter que pedir alguém para ir lá. E quando deu o último dia de julho, o patrão chegou de supetão lá no estacionamento, chamou eu, o Allen, eu vim, sentei, e pegou um pacotinho de dinheiro, tá aqui seu acerto. Tá aqui, aí com mais outro pacotinho, seu aviso. Assina aqui. Pegou na minha mão e me liberou. Último meu dia. Deus. Parece que foi uma faca no meu peito. Eu cheguei em casa assim, ó. Cheguei, porque eu não esperei. Eu fiquei assim. Aí eu cheguei e me disse, cara, é essa, menina? Eles mandou embora hoje. Mostrei meu acerto. Até o aviso.
Aí ela falou, mas não estava orando. Eu falei, estava. E a faca. Eu pensei. Aí eu falei, nossa, e agora? Casar de novo, né? Casar de novo. Falei, vai ter uns 4 meses aí de seguro, tá vendo? Tá aí. E fui naqueles 4 meses. E tudo, e preocupado com a minha sogra. Minha sogra vai endoidar. Aí foi os 4 meses, passou, e eu comecei, agora vamos ver. Rapaz, Deus foi cuidando da gente. Foi cuidando da gente. Foi cuidando de 2009, foi cuidando da gente, Deus abrindo as portas, e a gente, eu, minha esposa, só eu, porque nós só temos a primeira criança 8 anos depois, né? E nós começamos a viajar, aparecer mais oportunidade, e começando. No começo, minha sogra preocupada, ligava para ela, tá faltando as coisas aí, minha filha. Não sei o que, não, mãe, tá tudo no controle, não, mãe. E tudo, e Deus cuidou de nós. Mas uma das coisas assim que marcou o nosso ministério, marca até hoje, nesse princípio, a minha renda estava entrando assim, por mês, uns R$1.200 que entrava. E eu lembro que eu estava num congresso em Paba, nós fomos participar, nós não foi nem pregar, foi eu, Thiago Nonato, minha esposa, ficamos hospedados na casa de uns irmãos, eles e outros, participar, era uma semana de congresso. E a gente vendo os famosos pregar, e a gente orando, e aí para a igreja de dia orava. Lá nesse congresso, o pessoal fez um apelo missionário, quem podia pegar um carnezinho para dar R$100 durante um ano. E eu já não ganhava pouco, né? Mas pela fé foi o primeiro. Peguei aquele carnezinho e comecei. No outro mês, minha renda que sempre estava 1.200, passou a 1.300, quando eu peguei o carnê. Paguei aquele um ano. E comecei com a questão de ofertar, dizimar, aprendi aquilo, né? Sempre já dava disso. Comecei a dizimar, fazer a obra de Deus. Um dia fizeram um apelo na nossa sede para ajudar a comprar um telhado para a igreja. Eu estava juntando dinheiro para comprar um carro ou gravar o primeiro CD da esposa. Então tinha que juntar 3.000 para dar entrada. O CDzinho. Aí eu, um ano juntando, eu juntou 1.000. Você vê como é que a vaca estava magra. Aliás, já tinha morrido. Um ano para juntar. Aí o pastor vai e faz o apelo e começa, quem pode dar 1.000? Ó, o Espírito Santo. Dá os 1.000. Falei, não, isso é carne. Isso é o diabo, isso não pode. E eu dá os 1.000. Falei, meu Deus do céu. Não, dá os 1.000. Tem 1.000? E a minha esposa começou a mexer. Eu falei, meu Deus, você está falando com ela? E não dei. O pastor fez o apelo e eu segurei. E não deu. Aí entrei no 11 lotado. E nós precisamos do carrinho para fazer a obra ou gravar o primeiro CDzinho dela. Ela tem 2 CD gravados, né? Hoje não usa mais de ficar vendendo, mas tinha. Aí, dentro do 11, o Espírito Santo continuou falando. Aí eu falei, eu vou falar com ela. Se ela concordar, é do Senhor. Se ela não concordar, não é. E eu pensei que ela ia raiar. Nós juntamos dinheiro em casa, uma latinha, só. Eu tinha, nossa Deus. Quando eu falei com ela, ela falou assim, pode dar, porque Deus falou comigo lá na igreja. Meu Deus! Aí eu liguei pro nosso pastor regional, o pastor Santos. Ele mandou o tesoureiro lá em casa no dia cedinho, rapaz. Chegou lá o tesoureiro para pegar os 1.000. Sabe quando você dá aquilo doendo? Que alguém fala assim, irmão, a Bíblia ensina a ofertar com alegria. Mas ela não condena se você vai ofertar também. Já está dizendo que você vai... Porque, meu irmão, você está com alegria, R$2, você está com alegria. Aqui, ó de oferta, você dá moeda. Você dá R$10. Dia que o Espírito Santo fala com você assim, dá 20, você já fala, Dá os 1.000. Eu dei, rapaz, mas pensei assim, vai embora logo, senão te rouba. Você vê, mas foi um ano para juntar 1.000, mais ou menos. Com 7 meses depois, nós tínhamos juntado dinheiro para dar entrada no carro, nós compramos, que usamos muito, e ela tinha gravado um CDzinho, sabe como? Com os meninos da igreja, pegou, arrumou um jeito lá, não, nós fizeram, que eles eram curiosos, gravamos um CD no fundo de quintal, vendeu mais de 10.000 cópias na época. Para nós, glória a Deus. CD no fundo de quintal, foi um milagre. Mas por quê? Começou, a gente aprendeu, o ministério não é só ganhar, tem que semear. Hoje nós ajudamos em 5 projetos, fora a nossa igreja que a gente dizima, oferta, nós ajudamos num projeto em Vaza da Palma, pastor Wellington, ajudamos um projeto em Catugi, com o pastor Newton, pastor Lucinei, nós ajudamos um projeto com o pastor Zezinho, que ele foi pastor em Alvorada de Minas muitos anos, hoje mora em Diamantina, ajudamos um projeto com a missionária Elisama, que tem projeto na África, em Timor-Leste, todo mês, e tem mais um que a gente ajuda com um projeto nos presídios hoje, com o pastor Anderson, faz uns trabalhos nos presídios, mora aqui no PTB. Mensalmente a gente envia uma oferta para as pessoas, alguns vão por Vaza da Palma, já tem mais de 4 anos.
Nós pagamos aluguel de uma igreja lá. Eu fui pregar lá, o pastor falou assim, Warley, Deus mandou abrir uma igreja no bairro aqui. Mas nós não tem recurso, mas Deus mandou, você acredita? Falei, falou, tem salão lá, rapaz, achei o salão lá, preço em conta, mas... Falei, vamos lá. Fui lá, conhecemos. Falei assim, aí eu fui, dei uma rodada assim, orei um pouco. Falei assim, eu vou pagar o aluguel aqui 1 ano. Até a igreja tomar um corpo, aí depois o senhor anda só. É mesmo, é? Paguei 1 ano, paguei 2 anos, paguei 3 anos, paguei 4 anos e continuo. Aí eu transferi, como a igreja lá comprou lote nesse tempo, construiu, hoje eu continuo mandando recurso e ele investindo em outro lugar. Agora construiu lá, comprou um outro imóvel, que era uma igreja que estava fechada, ele reativou ela, pôs a placa da igreja dele e agora comprou esse imóvel e a gente continua ajudando eles. A lei do plantio, pastor. Então, assim, a gente tem sido beneficiado pelo Senhor, mas o Senhor moveu a gente a plantar. Porque tem itinerante que acha que ministério é só ganhar, só me dá. Sim. E às vezes Deus põe na tua mão para você semear também. É Ele que dá semente ao que semeia, Ele que supre a necessidade da gente. Quando eu fiz o negócio na casa própria, as primeiras prestações eram altíssimas. Eu nunca tinha feito prestação daquele nível. Eu só fiz porque eu ouvi Deus. Falei, Deus, o dinheiro da entrada eu posso comprar uma casa boa sem dever nada. Tipo assim, eu vou ajudar o senhor não vai precisar de ter preocupação de prestação comigo. Deixa eu te ajudar. Eu querendo fugir, e Deus falou, não, é aqui. Eu falei, meu Deus, é aqui. Então as primeiras prestações eram altíssimas. Aí eu lembro que eu estava meio afobado. Quando eu fechei o negócio, antes de pagar a primeira, entrou um desespero em mim, rapaz. Aí o que eu fiz? Entrei pro meu escritório, fechei a porta e fiz aquela oração barulhenta na alma. Ninguém podia ouvir. Minha esposa, ela ouviu um trem daqui a Caiadu. Falei assim, eu tô morrendo de medo dessas prestações. Tô com medo mesmo. Estou falando com o senhor. Só que isso aqui não é problema meu, não. Porque eu queria comprar mais barato, o senhor não deixou. O senhor mandou aqui. Então o senhor se vira. Que eu tô com medo. Tira isso de mim e se vira com essas prestações, tá? Isso não é problema meu, não. Eu orei a Deus. Falei, não tem nada a ver com isso aqui, não. E saí do quarto todo bonitinho. Se fosse a hora, acho que eu estava lá em comunhão, eu estava apelando. Saí rapaz, aí quando eu saio, minha esposa vira para mim e falou assim, meu amor, do nada, ela falou assim, esse mês nós vende terno, vendia assim 30, 40 no mês, 50. Ela falou assim, meu amor, esse mês nós vamos vender 100 ternos. Eu falei, amém, tipo assim, estou precisando. Estamos precisando. Ela falou, esse mês nós vamos vender 100 ternos. Eu falei, amém, glória a Deus. Naquele mês nós vendemos 119 ternos. Glória a Deus. 119 ternos. Então, assim, eu paguei prestações, eu adiantei prestações para não ficar aqueles meses assim. O que eu fiz? Adiantei prestações que eu tinha refinanciado o carro, adiantei porque as últimas você paga bem pouco, e eu vi a mão de Deus cuidando. Então é muito importante no ministério da gente isso. A direção, não sair, ser itinerante não é sair louco não, cara. O itinerante, ele é um obreiro. Precisa saber administrar. Ele precisa saber administrar a sua vida. Ele precisa saber que ele tem família, ele tem igreja, ele tem pastor. Senão ele sai perdido por aí, cara. Porque não é só ter talento. Tem gente, cara, que prega e fica assim, ó. Tem dons, mas está perdido na vida. Está perdido, endividado, vive sofrido. A família fica assim, penando. E não pode, cara. A gente é obreiro no ministério do Senhor, você tem que administrar a vida. Não pode sair perdido. Tem que ter uma vida administrada, dirigida. Família, hoje você vê, minhas filhas hoje estudam em escola particular. Não estou dizendo isso assim para vangloriar. Eu nunca imaginei. Eu buscando elas na escola cristã, assim, porque a escola pública, cara, tá um caos. Nossa, nós foi nas reuniões, eu estava indo viajar preocupado. Não todas. Ela estudou numa escola em Betim, maravilhosa, que é gigante. Gigante, sim. Aí ela estudou lá, minha menina, foi 2 anos, escola maravilhosa. Agora, Belo Horizonte, a região que eu estou morando, ela estudou em 2 escolas que eu fiquei preocupado. Uma reunião, 2 professoras, na época ela com 8 anos, na reunião a professora falou assim, ó, dos 29 alunos, 24 estão vindo aqui e não aprendem nada. Só 5 aprendem. No final, minha esposa procurou ela e falou, não, sua menina é uma das que aprende. Ela falou assim, e há momentos na sala de aula que nós perdemos o total controle. 2 professoras, eu falei,
Rapaz, na minha época, uma professora, deixa a gente abrir o bico. Puxava até a orelha da gente. Dava reguada. E a mãe da gente, se chegasse em casa, Apanhava de novo. Então, assim, eu comecei a orar e Deus deu condição. Hoje a gente paga a escola, é um dos melhores investimentos nossos. A escola das meninas, a escola cristã, assim, bem mais em conta, escola morada, uma escola muito boa, lá no bairro Guarani. Mas, assim, eu vi a mão de Deus nisso tudo. É o Senhor. Quando eu olho para minha casa, eu chego na porta da minha casa e olho, e vejo assim, ó, a rua, casas boas naquela rua, eu falo assim, rapaz, porque a gente cresceu com muita pobreza, financeiramente falando, muito falta de recursos, tudo. Sapato, moço, a minha mãe trazia sapato, pezinho 35, sapato 42 da casa dos patrão. A gente punha papel e ia pra escola, igual um papalégua, sacolinha do EPA nas costas. Cara, tudo era ganhar, muito sofrimento. Então, assim, às vezes era 5 meninos numa cama dormindo, 2, 3, aquela luta, aquela prova, ovo. Ou parece que fez parte da nossa história. Era carne, toda semana, ovo. Carne uma vez no mês. Tinha um frango, mano. Você brigava, cortava. Nós teve época em casa, fritava o ovo, cortava ele em 4, um pedaço. E tinha que ser no milímetro, já viu? Todo mundo, pegou mais para fulano. Então, assim, muita escassez, muita pobreza, muita fome. A gente já dormiu, às vezes, assim, dormir com fome, sabe? Dormir rápido, porque não tinha. Então, assim, passamos dias difíceis. Então, tudo era difícil. Esse dia eu cheguei, busquei minha filha na escola, paramos em casa, eu pintei o muro de amarelo, eu e um colega meu, aquele amarelão. Falei, meu filho, pode quando melhora um pouquinho, tem que destacar o amarelão, portão branco, murão amarelo, que eu gosto, né? Aí eu falei, minha filha, eu falei com ela, dá glória a Deus. Casa boa, Suzana, seu pai e sua mãe cresceu, cada um na favela, em barracão, e minha menina rachando os bicos. Mas eu vejo a mão de Deus, a graça de Deus e o resultado da semente. A semente, ela brota, cara. Ela brota. Né? E brota mesmo, graças a Deus. Eu tive uma experiência de trabalho em 2017 que, assim, de tudo que eu estudei, raramente apareceu uma oportunidade para me trabalhar na área. Eu sempre trabalhava de outras coisas que eu não tinha estudado na época. E aí pintou uma oportunidade numa escola para poder dar aula de informática. Aquilo para mim era novidade, né? E eles insistiam com aquilo e eu estava empregado na época na Fiat e tal, um salário legal, trabalhava na parte administrativa lá. E eu não queria sair. Acabou que, né, o contrato lá venceu e eu fiquei disponível para a escola. Quando eu entrei nessa escola, tava voando a escola. 3 meses depois, a escola quase chegou à falência. Do nada. Quase a falência, assim. E eu cheguei com tanta moral no negócio que eu cheguei pro cara e falei assim, eu quero receber por hora, porque o meu professor recebia por hora e ele dizia que era muito vantajoso. Quero receber por hora, isso, beleza? Beleza, fechado. E aí, cara, essa escola começou a entrar em crise, aquela bagunça, aquela confusão e tal. E eu falei, gente, o que tá acontecendo? Meses sem receber, chegou final de ano, 13º, nada, ele pagou. Eu lembro que ele fez uma reunião lá, ficou todo mundo muito chateado com ele, porque ele começou a chorar. Aí todo mundo pensou, né, ele vai se comover pela nossa situação, porque estamos todo mundo com conta atrasada, 13º atrasado. E ele tava chateado porque tava chegando Natal e ele não podia comprar um presente pros filhos dele. Esse funcionário ficou doido. Uai. Tipo assim, legal essa história, mas e eu? Entendeu? Eu não tenho filho. Enfim, cheguei e conversei com meu pastor na época, falei, cara, tá acontecendo isso. E ele falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que dificilmente eu falo por intermédio de Deus, que eu tenho muito medo disso. Mas você é o Jonas dessa embarcação. Se você não sair de lá, essa escola vai afundar. Meu Deus. Aí eu falei, pensei comigo, né? Assim, esse cara sempre... A vida dele é complicada. Eu falei, não, esse cara tá... Meu Deus, não é possível. Não tem condição, não. Isso. E aí, cheguei lá, tomei atitude e tal. Falei com o cara assim, eu quero sair e pedir conta. Eu sei que ele parcelou tudo, FGT, até coisa que eu não podia fazer, ele teve que fazer, porque não tinha condição de pagar, literalmente, entendeu? Aquele cara andava assim, era de dar dó, pena a situação dele na escola, o dono da escola na época. E uma escola que tem no Brasil todo, entendeu? Então, assim, era uma franquia lá e a dele quase indo pro buraco. E aí ele chegou e falou assim, cara, eu não queria te perder, mas não tem como eu exigir você ficar, porque assim, 3 meses sem receber, enfim, essa situação toda, então, pelo menos o seguro você vai ter. Você saindo aqui, vamos parcelar, eu vou te pagar certinho e tal. E aí eu saí. 2 meses depois a escola voltou a voar de novo. Ai, Jonas. Sabe? Então, tipo assim, quando você trabalhava na Nequim, é a mesma coisa, cara. Eu cheguei, eu sentei na cadeira e ouvi uma coisa que eu nunca tinha escutado na minha vida. O cara vira pra mim, na época que era o patrão dele, e fala assim, eu preciso de alguém no cargo aqui, X,
e tem que ser alguém de confiança. E me fez a pergunta que eu acho que quase todo trabalhador profissional sonha em ouvir, né? Quanto que você quer ganhar pra você ficar quieto aqui? Porque eu não posso te perder, e se eu for te perder, tem que ser com 6 meses de antecedência. Porque você precisa preparar outra pessoa para ficar no seu lugar. E aí eu lembro que, né, fiquei empolgado com aquilo, com aquela coisa toda, e Deus mudou completamente de direção. Então, assim, eu creio que o segredo é ouvir a direção de Deus. Porque às vezes nós ficamos tentando cavar em poços que Deus não tá. Não tem nada ali, não tem nada ali. Então tem que soltar. Exatamente, não funciona. Então, assim, quando tentar com a própria força, sabe? Tem um amigo meu que ele diz algo que eu acho muito profundo. Ele fala assim, ó, enquanto você viver pela força do seu braço, você nunca vai conhecer o que é viver pelo favor de Deus. Você tem que entender que quando nós entregamos a nossa vida, nós somos dependentes, nós somos filhos, e Ele quer cuidar de tudo. Olha. A palavra Senhor significa dono do meu ser, mas a gente quer levar isso só até certo ponto. Só até certo ponto. Não, daqui é meu papel de ser humano, de homem ou de mulher, e eu tenho que fazer. Não, tudo é do Senhor. Tem gente que fica falando que a gente não pode espiritualizar tudo, né? Quem disse que não? Deus não é espírito, nós também não somos espírito, nós temos que espiritualizar as coisas, sim. Verdade. Entender o reino do espírito e manifestar na terra. Mas assim, é o que a gente vem dizendo, sabe? Essa dificuldade de entender que a voz de Deus é algo simples. Ele dá a direção, ele dá o comando, mas às vezes a gente prefere. Eu não sei se pela pressão, eu não sei se pela dificuldade, né? Porque assim, a minha irmã Vanessa, várias vezes ela chegava nesse período em que, né, eu não tinha recurso, eu estava me descobrindo ainda como um pregador, então não tinha agenda, não tinha nada. E ela chegava com uma carta da Caixa, FGTS, falava assim comigo assim, eu tenho essas cartas guardadas até hoje, seu pagamento chegou. Porque eu comentava isso. E aí eu fui várias vezes na Caixa, saber de onde vinha esse dinheiro. O cara falava assim, meu amigo, isso é FGTS, ninguém deposita isso em vão, não. Se tá saindo é seu, rapaz, recebe. Então, assim, todo mês é FGTS. Na época o salário mínimo era 640, todo mês eu recebia 640 de FGTS. Então, assim, por várias vezes, isso o quê? Eu converti em 2009, né? Fui batizado em 2011. Nas águas, né, que eu passei por esse processo de conversão mesmo, mas conheci o Senhor em 2009, então assim, eu não tenho muita experiência para contar, hoje eu estou com 30 anos de idade, não tenho tanta experiência para contar, mas um pouco que eu já vivi com Deus, eu já percebi que essa vida de dependência, depois que eu conheci o Giovanni, então, eu lembro que muitas coisas que eu achava que eu sabia como era, e falava assim, você ainda não sabe o que é ser dependente de Deus. Porque enquanto você tiver recurso aonde tirar, isso não é dependência de Deus. Ou seja, aquilo que para mim eu já estava vivendo no nível máximo, ele ainda me colocou no nível, sabe, mais difícil ainda de suportar aquela situação. Porque, por exemplo, se eu precisava de pagar algo, eu pegava um empréstimo. Não, isso não é provisão de Deus, cara. Todo mês você está tendo de onde tirar, de onde buscar. Isso não é provisão de Deus. Provisão é quando você não tem. Ou seja, eu quero comprar uma casa que está fora da minha condição. Não é possível isso para mim. E Deus faz. Sabe? Deus move, exatamente, né? Eu tô com um recurso que eu tô juntando há 1 ano, que é para um objetivo. Não, eu quero que você faça outra coisa com esse seu objetivo, que eu tenho um objetivo para você. E Deus, ele faz algo diferente. Então, assim, como é precioso termos esse privilégio de ouvir a voz de Deus. Pastor, falando sobre fé, aproveitar esse gancho. Então, já que nós estamos falando sobre fé, vou contar esse testemunho aqui para edificar a fé, não somente nossa, mas dos ouvintes que estão lá, porque achei a história do senhor fantástica. E hoje, quando o senhor estava contando todo o seu testemunho, veio a minha memória de como eu adquiri meu apartamento. Eu peguei minha casa, que eu vendi lá em Esmeraldas, e como eu não estava conseguindo pagar, né, a casa, mais o aluguel, que eu vim morar em Belo Horizonte, estava difícil pagar o aluguel, a casa, não achava inquilino, quando achava, estragava toda a nossa casa. Falei assim, eu estou desgostando daqui, eu vou abrir mão. Né, eu vou negociar com a Caixa me devolve, que eu pago, e ela vai para o leilão, se vira para lá. Eu achei um pastor. Falou assim, vende a casa para mim. Eu falei, pastor, é o seguinte, paga para mim só as prestações que estão atrasadas, me dá 5 mil, pode ficar com a casa para você e as suas prestações. E vim embora. Eu, assim, me libertei, eu e minha esposa, nós não vamos olhar para trás mais, daqui para frente. E eu fui para o monte orar, porque devido a morar de aluguéis, né, às vezes molhava muito dentro de casa, às vezes a casa não era acabada. Som de bar, ou seja, os lugares que nós morávamos na periferia não eram os lugares próprios para nossos filhos. Não, os filhos ficavam sozinhos em casa, aquela preocupação. Eu fui orar no monte, falei assim, vamos orar pela construção da igreja. Aliás, vamos orar
pela nossa casa os projetos. E todo ano a gente está fazendo 2 anos seguidos, 40 dias no monte, todos os dias orando nesse projeto. E eu e minha esposa, um projeto nosso, para nossa casa. Chega de aluguel. E aí, uma moça prometeu para nós estávamos morando numa casa, aí um pastor falou comigo assim, pastor, você não tem fé não? Tá indo outras pessoas olhar na casa que o senhor já está morando. Coloca a mão, toca pela fé, faz a sua proposta. Eu tinha acabado de quitar o carro. Falei assim, meu Deus, é mesmo? A casa toda acabada, minha esposa, essa casa que eu quero é aqui. Lancei a semente. Falei assim, pastor, eu dou meu carro de entrada e pago 1.000 por mês. É o que eu posso pagar. E tal. Isso, doeu você fazer a proposta? Pois é, agora eu vou conversar com a minha esposa e nós vamos. Aí eu falei assim, glória a Deus por isso, é nossa. Fomos no supermercado, fazer compra e já planejando, nossa, amor, nós vamos fazer isso, vamos mudar ali, na churrasqueira, a casa toda acabada, não tinha que mexer em nada. Na hora que o telefone tocou, eu falei assim, e agora? Aqui a resposta, era ele. Ele falou assim, é o seguinte, nós analisamos aqui a sua proposta, nós já temos outra proposta aí, mas nós vamos ficar com a primeira proposta que nós recebemos da pessoa. Você tem 30 dias para sair da casa. Meu Deus, 30 dias. Então ele alimentou essa semente. Esse alimentou da minha esposa. Eu falei, essa casa que minha esposa sonha, eu tenho 30 dias para sair. Fomos para uma outra casa às pressas, não tinha nada acabado, o quarto estava no reboco ainda, o chão grosso. A moça mexeu mais ou menos, enquanto a gente estava morando lá, e o meu filho sofre de problema com alergia. E eu falei assim, não, vamos orar para o monte. Fomos para o monte, começamos a orar, todos os dias orando para nossa casa. Quando faltou uns 15 dias para terminar a campanha, pastor, Deus me direcionou para orar pela construção da igreja. E lá no monte, o Léo estava comigo, desde a primeira vez da campanha, começamos a orar pela construção do lote. Esqueci. Falei, não vamos orar para minha casa mais, Deus vai prover. Começamos a orar. Fizemos o primeiro projeto, fizemos o segundo projeto, e aí não alimentei mais. Quitei meu carro, falei assim, meu sonho é trocar de carro, vou trocar de carro, e descansei no Senhor. De repente, meu telefone toca. 2 anos depois. Falou assim, olha, pastor Giovanni, esse rapaz mora em outra cidade. Falou assim, eu tenho um apartamento aí no Vila das Flores, Betim, e estou precisando de um pedreiro. O senhor já é muito conhecido aí, arruma um pedreiro para mim. Falei assim, irmão, como é que você conseguiu meu telefone? Tem anos que eu não falo com você. Arrumar um pedreiro? Que casa? Que apartamento? Aonde que ele é? Eu liguei, falei assim, irmão, você tá vendendo apartamento? Apartamento é meu. Falei, é meu. Aí falou assim, como assim? Falei, é meu. Eu quero esse apartamento. Como é que faz? Olha, eu tô pedindo 50 mil de entrada. Quer 50 mil de entrada, só assumo as prestações. Eu falei assim, é meu. Falei assim, a minha esposa falou assim, como que você vai comprar isso, moço? Eu não tenho dinheiro. Eu falei assim, eu tenho um carro aqui, mas eu não vou desfazer do carro, porque eu acabei de comprar o carro, trocar de carro. Eu tenho uma moto, não vou desfazer da moto. Esse apartamento é meu. Você crê ela, eu creio. Foi a resposta de Deus. Como é que ele conseguiu meu telefone? Falei, irmão, quero conversar com o senhor. Falei assim, ó, quando você quer aprender? Ele falou assim, olha, eu tenho aqui em mãos 40 mil, o cara me ofereceu, eu não peguei. Agora eu quero 50 mil. É o que eu preciso no apartamento, o senhor assuma as prestações. Falei assim, ó, ótimo. Vou ver o seguinte pro senhor. Eu vou te dar 70 mil de entrada e vou assumir as prestações. Essas 70 mil, eu só posso te pagar R$1.000 por mês. Não vou te dar entrada. Só posso te pagar R$1.000 por mês. E detalhe, a prestação só mês que vem, a entrada. Aí eu tenho 40 mil na mão. Como que o senhor faz isso? Eu falei assim, o senhor é crente, o senhor tem o Espírito Santo. O senhor não me ligou em vão. O senhor vai orar e amanhã o senhor me dá a resposta. Não, você ainda falou com ele sobre o carro e a moto. Falei assim, ó, eu tenho um carro, tenho a moto, não vou desfazer dele. Não vou dar nada. Nada. Falei assim, é isso. Moa, orações específicas, respostas específicas. Esse rapaz foi orar. Pastor Alisson, um beijo no coração. Michele, pastora Michele, Deus abençoe. Eles foram orar. Eles orando, ele acordou de madrugada, incomodado. Falou assim, Deus, eu quero muito abençoar pastor Giovanni, mas se for de Deus, o senhor toca no coração da minha esposa também. Eles conversaram, quando chegou de manhã, tomando café, falou, se for de Deus, não vou nem tocar no assunto, é ela que vai iniciar o assunto. Ela acordou, amor, tem uma coisa para te falar.
Eu fiquei pensando no pastor Giovanni, mas a proposta dele mexeu demais comigo, eu tô incomodada. Aí ele é de Deus, que eu fiz um voto com Deus agora, se for de Deus, vamos vender pra ele. Beleza, me ligaram e falaram assim, eu aceito sua proposta, tô indo pra Betim. Falei, meu Deus, quando? Falei assim, sábado agora. Falei, amor, aceitou o projeto? Como assim? Aceitou a proposta. Loucura, né? Como assim? Falei, não se explica milagre, só vive, querida. E aí ele tava lá, chegou, me conhecendo nos apartamentos, nunca tinha entrado no apartamento, nem sabia onde que era, nada. Falei assim, é meu, quero ser do aluguel. Cheguei lá, piscina no condomínio, apartamento, primeiro andar como a gente queria mesmo. E portaria 24 horas, menino seguro, tem playground, os meninos brincadeira. Falei, meu Deus, é aqui que eu quero viver. E detalhe, tá? Até antes disso, o apartamento nunca era uma opção pra ele. Nem pra ele, nem pra esposa dele. Depois que entrou lá no primeiro dia, nunca mais é uma opção sair. Mas é a mão de Deus, a direção de Deus. A mão de Deus. E ele chegou. Aceitar, se tem financiado. Você não vê o dinheiro. Não vê. Dinheiro. Você pegar um montante, você fala 1.000 e 1.000. 1.000 e 1.000. E ele falou assim, olha, então vamos lá. Marcamos a reunião, ele veio, oramos. O apartamento bem pintadinho. Eu falei assim, ele tá falando de tanta coisa, mas cadê a chave? Não falou nada do contrato. Eu falei assim, irmão, nós estamos conversando aqui, falando de bem, testemunho, mas e aí o apartamento? Aí, você tá preocupado? Toma aqui a chave do apartamento. Eu falei assim, mas a entrada é só mês que vem. Não, mês que vem você me dá. Nossa. Eu falei, meu Deus do céu, peguei a chave. Você pegar a chave. Fui no monte, né? Agradeci a Deus, falei que minha esposa, Deus é um Deus de milagre, meu amor. Deus é grande, vindo pela fé. Então, ou seja, não precisei desfazer de nenhum dos meus bens, porque eu não tinha recurso, né? Não precisei de fazer aquela dívida que ia... Opa, nada que eu não... Claro, você fica apertado, né? Sim, claro. Você fica apertado ali, você aperta aqui, mas sempre honrando com seus compromissos. Mas, como a gente vive pela fé, é assim. O que é recurso de Deus? Não é você saber que ali tem uma fonte, uma hora que apertar, você vai naquela fonte. Porque você sabe que aquela fonte vai jorrar água. Agora, recurso é quando você está no deserto e fala assim, de onde virá o meu socorro? Aí a rocha começa a jorrar água. Põe o pé aí que eu vou... eu vou abrir esse mar. Então, ou seja, viver pela fé, totalmente da dependência do Senhor, é quando você entende que quando acaba o seu recurso aqui na terra, o recurso do céu, ele chega até você. Não falta, né? Não falta. O que as pessoas hoje precisam viver é isso. Ter essa experiência com Deus. Porque eles confiam mais naquilo que seus braços podem fazer, mas esquece que a mão do Senhor pode te levar onde seus braços não podem te levar. Verdade. A mão do Senhor pode colocar em lugares que você nunca jamais sonhou em chegar. Eu creio que o Senhor já pisou em algumas igrejas que, se você olhasse as condições do Senhor, quando iniciou, o Senhor jamais sonharia em chegar. Verdade. Mas hoje a mão do Senhor, por quê? Porque não somente a eloquência, a inteligência, porque isso o Senhor tem de sobra, mas amigos, amigos, né? Parceiros. É bom ter amiga, viu? Que joga de braceira. Porque faz mas é Deus. Não, eu preguei ano passado pela primeira vez, assim, na nossa sede central, numa segunda-feira. Eu já tinha pregado em outros eventos, mas a segunda-feira é culto com os obreiros. Então, assim, fica a diretoria toda, os pastores regionais. O nosso campo hoje é cerca de 37, 87 congregações. Então é muita igreja. Deus. Então fica representante ali das congregações. E eu lembro que quando eu comecei a ministrar, a pregar, morava no Piratininga, eu fui com meu avô no Tempo Central, que reúne na segunda-feira, os obreiros sempre descem para lá. Eu falei com meu avô sentado lá no banco, olhando lá para cima, falei, um dia eu vou pregar aqui numa segunda dessa. Meu avô olhou para mim, meu filho, acho que na subsede você pode pregar, que nós éramos de uma congregação, vem a subsede, depois a central. E na subsede você vai pregar um dia, digo assim, né? Menos, meu filho. E quer dizer, mais de 20 anos depois, eu preguei nesse culto lá, e lembrando dele, só que eu já dorme no Senhor, deu vontade de falar assim, você podia estar aqui, viu? Eu venho pregando, cumprindo. E foi uma bênção. Então, assim, o tempo de Deus, a direção de Deus, né? Ministério é a confiar em Deus, saber que Deus está no controle, igual assim, no momento de perda, você estava me perguntando, Sim. Que a minha vida, a família, nós tivemos muitas percas na família, muitas percas. Você vê que eu perdi meu pai
assassinado, eu tinha 3 anos. Assassinado, pastor? Meu pai, infelizmente, no crime, né? No crime. Um assalto, morreu em troca de tiro com a polícia. Então, eu tinha 3 anos. Depois, eu vou lembrando, eu perdi 5 tios assassinados. Meu Deus. 4 irmãos do meu pai. Perdi 5 tios assassinados. Então, assim, é complicado. Perdi um irmão assassinado. Perdi 2 primos assassinados. Primo, 14. Então, assim, muitas percas. Pouca gente sabe o que eu vou falar aqui. Eu perdi minha primeira esposa num acidente de carro. Grávida na época de 4 meses. Pouca gente sabe dessa história. Que não é algo que eu fico contando, mas... Sim. Então, são percas que a gente teve durante essa caminhada que só Deus sustenta. E se você não tiver no Senhor, você não vence, cara. Isso. Em Deus, que tem gente que... porque o irmão desviou, porque me deram oportunidade. Porque fulano fez cara feia, porque tirou o meu carro. Não, rapaz. Servir a Deus é vencer os desafios diários. Então, assim, não foi fácil. Não é fácil. E somente a confiança, a fé em Deus que nos faz triunfar, vencer os desafios. E nessas percas, você vê, quando eu perdi a minha primeira esposa, eu lembro que nós estava nessa época eu já pregava, mas eu não era integral. Então nós trabalhava com venda de purificadores de água nos interiores, né? Eu lembro que nós tínhamos trabalhado no lugar que chama Bicuíba, que é um distrito da cidade de Raul Soares. Trabalhamos em Bicuíba e em Bicuíba nós almoçamos na casa de um pastor. Eles passavam batendo de porta em porta, eu dirigia para a equipe e instalava os aparelhos. Eu não era bom para vender nessa época, não. Então ela vendia bem. Aí passou nessa casa, e por acaso esse pastor tinha me visto pregar em Valadares. Aí conversamos, almoçamos lá, e nisso nós pegamos o carro para ir embora, para voltar para a cidade que a gente estava hospedado, que era Raul Soares. No caminho, o pastor tinha marcado comigo uma cruzada para pregar lá 3 dias. E ele perguntou assim, sua esposa canta? Falei, não, ela prega também. Aí ficou combinado, eu pregaria o sábado e domingo à noite, e ela pregaria sexta e domingo de manhã. Ele perguntou se a gente podia levar uma cantora ou um cantor. Eu falei, eu tenho uma amiga da minha esposa, muito boa cantora, ungida, menina e tal. Falei, então combina, vê se dá para trazer ela. Na hora que nós estamos indo embora, minha esposa perguntou assim, Arley, nós vamos trazer quem? Eu falei, a cantora, amiga sua e tal, Claudineia, que você sempre acompanha. Falou, eu não quero que traz a Claudineia, não. Ela tinha tido alguma coisinha com ela, que ela falou, não quero trazer a Claudineia. Eu falei, beleza. Eu falei, quem a gente vai trazer então? Porque esse interior gosta de gente ungida. Ela falou assim, tem aquela morena do São Geraldo, que cantou na festa da nossa igreja, uma menina ungida. Falou, bacana, ela mesma, numa benção. Eu falei, consegue o telefone dela e convida ela. A última coisa que ela falou em vida. Ela falou, nós vamos levar ela, que era essa morena que tinha cantado na nossa igreja. Última coisa que ela falou em vida. Nós estávamos na estrada de chão, viu um motoqueiro, numa curva. Estrada de chão tem hora que você não fica olhando negócio de mão e contramão, você vai desviando de buraco. Sim. Quando chegou numa curva, eu topei com o motoqueiro. Ele desviando de buraco e eu também. Para não bater, um jogou para um lado e um para o outro. Nesse jogar para o lado, caiu num barranco. O carro bateu de bico e caiu no rio. Nesse rio, parece que o carro já caiu cheio. Minha primeira esposa estava tirando carteira na época, então ela já entrava no carro pondo cinto, que tem que pôr cinto, e eu sem cinto. Eu bati o rosto, a única marca que ficou em mim foi aqui, uma marca aqui e outra aqui. O carro bateu, caiu no rio, ela presa no cinto. Quando eu pensei que ia morrer, quando eu bati o rosto, na época inchou muito, eu pensei que ia morrer, não tive medo da morte, o bom da salvação, a certeza de salvação, não tive pavor da morte, mas eu pensei que ia morrer. Só que foi aquela coisa de segundo. Pensei, Senhor, eu fiz tão pouco no teu reino, que eu pensei que ia morrer. Mas eu abri o olho naquela água turva, o sol batia, que era depois do almoço, eu consegui sair pela janela. Quando eu saí, que eu respirei, falei, a Rose, voltei no carro. E ela debatendo presa no cinto. Meu Deus. Só que você não vê. E a pessoa, quando está aqui desesperada, não consegue desatar o cinto. Aí, com muito custo, a hora que ela amoleceu o corpo, que eu consegui desatar o cinto e arrastar ela para fora. Tentei fazer aquele primeiro socorro e ela veio a óbito ali. E os seus braços? Ela tentando fazer o primeiro ali, o primeiro socorro. Ela veio a óbito ali, grávida na época de 4 meses. Então, foi assim uma pancada daquelas, né?
E eu casei rápido. Muita gente critica o fato, assim, às vezes, ficou viúvo, eu casei 1 ano e pouco depois, eu casei de novo. Só que as pessoas é assim, ó. Se eu tivesse, nesse tempo, caído, aprontado, prostituído, eles iam falar assim, tadinho do irmão, olha o que ele passou, olha o que ele passou. Então, tipo assim, ele pode, porque ele... Eu falei, não, eu não quero a adulação de ninguém, eu quero servir a Deus. Quer saber o que vão falar? Eu quero servir a Deus. Aí eu lembro que, passado mais ou menos uns 6 meses depois que eu tinha ficado viúvo, eu congregava na subsede, no bairro no bairro Pompeia, a congregação chama Parque Jardim, essa subsede. Eu falei com o meu pastor, eu vou congregar no São Geral. É uma congregação menor. Falei, vou para lá, vou ficar lá. Aí eu peguei e fui. Quando eu chego lá, quem estava lá? Eu chego, eu entro, eu bato o olho. A jovem, que na época minha esposa falou assim, vamos levar aquela menina. Quando eu bati o olho nela, eu pensei, rapaz, eu vou levar mesmo. Nesse dia, eu cheguei e sentei, eu fui visitar. O pregador tinha faltado. O pregador faltou. Ela correu no irmão, ela falou, o pregador não veio não, mas que rapazinho tá ali, ele prega. Porque eu já tinha encontrado com ela pregando em algum lugar. Ele prega. Aí beleza, o irmão veio em mim, um pregador não veio, sabe como eu posso pregar? Posso. Preguei fazendo até pose. Hoje eu vou dar lugar. Vou dar lugar. Nessa época eu tinha um carrinho velho, aí acabou o culto, encostei no carro, né? Tipo assim, sou feio, mas tem um carro. Eu não sabia nem o nome dela. Inclusive, eu tinha um colega meu que gostava dela, todo mundo sabia. E eu ficava perguntando, e aí, conversou com a menina? E tal, eu tô orando. Aí eu pensei, ele tá orando, mas eu tô vigiando. Nesse dia eu conversei com ela rápido, ela veio e tal, conversei um pouquinho com ela. Eu peguei e falei, seu irmão, eu vou pregar no domingo no Justinópolis. A irmã não quer ir para cantar, não? Ela falou, eu vou, mas tem que levar a minha mãe. Eu pensei, a luta começou, hein? Tem que levar a sogra. Aí ali nós conversamos. No segunda conversa, eu já falei com ela, eu tô gostando da irmã e a irmã tá gostando de mim. Vou orar 30 dias, vou conversar com seus pais. Quando deu uma semana que eu tava orando, eu falei, o negócio seguinte, eu vou hoje aí. Fomos lá e conversei com os pais dela, 8 meses depois nós casamos. Hoje, esse ano, vamos completar 20 anos de casado. Então, assim, tive essa perca, que não foi fácil. Na vida. Vencemos. Deus me deu a minha esposa, irmã Lidiane, que é uma benção na minha vida. Me deu 2 filhas, Esther Celine, de 11 anos, Helena Raquel, de 7 anos, e a gente venceu esses desafios. Então, assim, uma vida marcada por muitas percas, muitas lutas. Tem gente que pensa assim, você serve a Deus, tal, você passou por isso, Deus estava te apertando para ser pregador. Não, porque as outras famílias também perderam, né? Os outros familiares. Sim. Mas eu falo assim, a gente foi perdendo desde a infância, passando por isso, mas eu já vi a mão de Deus. Acolhendo, guardando. Eu tive minhas primeiras experiências ainda na infância, assim, de coisas espirituais. Quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos, eu vi um demônio no quarto onde a gente dormia. Meus tios dormiam na cama, eu dormia num colchão no chão. Eu vi assim, a olho nu, coisa que eu nunca vi depois, mas eu vi a olho nu, um demônio como fosse um macaquinho. Cadillac tinha aqueles macaquinhos, era igualzinho, só que ele ia na cama dos meus tios, tipo, apertava, tipo assim, parece que estava tentando. Já aconteceu daquelas experiências que tinha alguém apertando a gente, sai clamando, né? Jesus! Tô pra acordar, não acorda nada. Mas eu via olho nu e eu ficava com medo de me ver. Meu Deus, outra noite que eu nunca esqueço essa noite, que custou passar essa noite. Mas eu vi assim, e tudo deu número, e sufocou, foi inclusive esse tio meu, que foi a maioria que morreram assassinados. Então, depois disso, eu tive as primeiras experiências com Deus de fé na adolescência, uma delas com papagaio, que eu era fominha, e até hoje gosto, não dá tempo de fazer igual era, né? Eu era menino. Mas com 13 anos, mais ou menos, eu lembro que eu fiz um papagaio à noite, branco das pontas pretas, rabiolão, acabei de aprumar, e mal foi de pique. Cedo, era fominha, 8 horas. Aí ele caiu num coqueiro. Quem solta papagaio sabe, irmão, caiu no coqueiro, enganchou naquele coqueiro, lá no altão. Ali entrou, porque o cerol corta, né? Aí entra, que fica duro, não sai. Caiu lá, eu desci, fui lá, peguei a linha, dei um toque, falei, ali não sai. E eu lembro que eu abaixei a cabeça e orei.
Falei, Jesus, o senhor viu o que eu fiz para pagar ontem à noite? Fiz esse rabiolão, não dei uma flechada. E ele foi embora. Tira isso para mim, Jesus, tira ele para mim. Rapaz, bateu um vento, porque o vento sopra assim, mas bateu um vento de baixo para cima, jogou ele para cima e puxou. Eu puxei aqui, enfiei a mão na barbela dele e vi, glória a Deus. Glória a Deus. Então, assim, as primeiras experiências com Deus, e isso era assim, só ia na igreja, minha avó levava. Mas mesmo nessa idade da infância, como a avó levava, de muita fé, eu sempre orava. Falava com Deus. Foi a minha experiência. Depois fui para a igreja nessa época do fliperama, que fui morar com a minha mãe que não era crente, o rapaz levou. Depois de 4 anos daqueles altos e baixos, iniciou o ministério. Então a gente teve muitas pecas, muitas lutas, vencemos, estamos vencendo e estamos aí até hoje. Pastor, eu fico olhando o senhor, contando os testemunhos do senhor, falando sobre as suas pecas, momento difícil, ministério difícil, sofrido, escassez. E hoje eu vejo como a internet abraçou o senhor, nos personagens que o senhor faz, inclusive o Alfredinho. A alegria que isso traz para nós. Não sei se o Léo já conseguiu acompanhar, eu já leio, mas é algo que eu fiquei rindo com a minha esposa, porque são situações que acontecem na igreja. Né? Mas, então, já para que nós estamos falando um pouco desse humor, desse personagem, como que surgiu o Alfredinho na vida do senhor? O Alfredinho, rapaz, ele tá até de castigo. É mesmo? Tempo que eu não faço ele vídeo tá do dando Alfredinho. trabalho? Nossa, mas estou dando trabalho, porque o pessoal dá nó pedir vídeo do Alfredinho, e Alfredinho, cadê o Alfredinho? E eu vi que, rapaz, esse negócio de editar, assim, dá trabalho demais. E eu falei, falei assim, eu tenho um ministério, se eu ficar por conta desse Alfredinho, eu tô lascado. Mas ele surgiu porque eu gosto de brincar, né? A alegria mesmo, que é do Senhor, porque eu era tímido demais. E aí um dia eu fui fazer um vídeo, tinha que fazer, tipo assim, era 2 rapazes, eu aprendi a montar um vídeo no outro, que para mim foi inédito, né? Aí eu fiz fazendo a fala de um e de outro. Aí eu pus o nome de um camarada de Joãozinho e o outro de Alfredinho. E o Alfredinho é o que apronta demais, entendeu? Aí nesse dia eu falei assim, eu tenho que pôr um nome que não tem. Porque se eu pôr o nome, eu vou pôr João, Tiago, cheio de pregadores, eu falei, o cara vai pôr meu nome. Aí eu falei, Alfredinho, que eu nunca vi um Alfredinho aí pregando. Aí eu ponho assim, coisas que acontecem, pregadores que só chegam na hora de pregar. Aí eu pus Alfredinho. Aí comecei a fazer os vídeos. O preguinho fala, tô terminando. E prega mais 50 minutos. Alfredinho, o pastor fala com ele, varão, você tem 1 hora para 9 horas você entrega, 9h40 ele tá lá falando, e os irmãos já tá indo embora. Já. Aí eu comecei aí tudo era o Alfredinho, né? Aí eu fazia os vídeos do Alfredinho, um dia eu brinquei com a minha filha, de Alfredinha, né? Ô pastor, por que você não tá dando oportunidade para mim, pastor? Fala ela sendo Alfredinho. Uai, Alfredinho, porque você só quer cantar no domingo. Quando eu te dou oportunidade na quinta, você fala que a garganta não tá boa. Tem que bocar. Aí eu comecei a criar isso aí, rapaz, só que vai divulgando e vai indo. Uns apela, rapaz, você tá batendo os pregadores. Mas querendo ou não, assim, é um aprendizado, porque muitas daquelas coisas que eu falo do Alfredinho são coisas que aconteceu comigo, que eu tive que aprender. Vamos pôr, hoje eu sou sistemático com horário de culto. Eu gosto de chegar, fazer junto com o porteiro. Não gosto, tem pavor. Eu cheguei, um colega meu foi assumir uma regional, marcaram para 8, eu cheguei lá 8h10, já estava lotado, público cheio. Ele me chamou para o público. Eu fiquei morrendo de vergonha, eu tenho vergonha disso. Porque tem gente que faz questão de lotar primeiro para depois. Eu não, se puder não ter ninguém, eu chegar lá primeiro, depois chegar lá. Aí eu comecei a fazer os vídeos, né? Brincando dessas mancadas que os pregadores dão. Uns criticam, a maioria gosta. Pastorada nem se fala. Né? Onde vai os pastores, e o Fredinho não veio não. Eu falei, veio não, só veio eu, né? O Fredinho só chega atrasado. Eu tempo que eu não faço vídeo desse, você fica perguntando, cadê o Alfredinho, irmão? O Alfredinho sumiu, foi tá de castigo. É isso mesmo. Então são situações que o senhor fala o que acontece mesmo. São coisas e muita coisa que aconteceu com o Alfredinho era eu mesmo, literalmente. É mesmo. Só que eu tive que o quê? Aprender. A gente já não fazer, não errar de novo, né? Não ser uma marca. Aquele irmão ele é bom, mas ele só chega em cima da hora. Aí é ruim, né? Porque já aconteceu de chegar em cima da hora, porque a estrada é imprevisível. Sim. Então hoje o que eu faço? Eu adianto. Eu prego muito na região de Patinga. A estrada ali tem dia que é melindrosa. Eu sempre saio cedo de casa para chegar lá durante o dia, meio-dia. Eu gosto de chegar meio-dia na casa dos irmãos, é bom, pai.
Bom Ô, pastor, demais, vou chegar né? em Chega meio-dia. Glória a Deus. Chega, com almoço, descanso. Agora você vai falar, vou sair daqui 2 horas para chegar às 6h30. Cara, a estrada agarra um pouco, um acidente, você não chega pro culto. Sim. Então eu prefiro adiantar, ó, cheguei, dependendo, vamos pôr, eu preguei ano passado na cidade de Marinos, longe, uns 650 quilômetros de BH. Como é uma viagem cansativa, eu fui um dia antes. Eu vou para esse ano, eu tenho agenda, essa que eu falei que eu cancelei no questão do meu aniversário, eu tenho uma agenda lá em setembro. Já falei com o pastor, vou um dia antes. Por quê? Porque é uma viagem de 800 e tantos quilômetros. Se você chega, primeiro para mim pregar mesmo dia, eu tenho que sair de casa de madrugada. Sim. Aí, e acelerando. Aí o que eu faço? Eu vou um dia antes. Vou um dia antes, é bem mais tranquilo. Cheguei, descansei. Até pro evento mesmo, né? Você tá descansado, eu prefiro ir um dia antes para não dar essas mancadas. Porque tem pregador da mancada, cara. Mancada demais. E a gente às vezes lá. Então, o Alfredinho é tipo assim, é um alerta. Sim, alertando sim. a turma pra gente, não vai aqui não, cara. Não perde aqui não. Tá, muita coisinha que acontece que às vezes o pregador tá fazendo, ele não vê. Tem um pregador, tem mania o tempo todo. Olha na batata dos olhos do irmão. Olha na batata, fala pro outro. Uma coisa você falar de vez em quando, uma coisa até pra pessoa pegar. Um dia eu estava num evento que eu fui, o cara, a cada 2 minutos ele mandava falar. A cada 2 minutos. Fala com o seu irmão. Mas a cada 2 minutos. Aí eu falei assim, irmão, mas tá chato. E às vezes, dependendo da pessoa que tá do seu lado, você não conhece, fica sem graça toda hora. Porque uma coisa, às vezes eu tenho mania de falar assim, não é fala aí não. Irmãos, tá escrito assim, o que tá escrito, o que eu falei? Aí todo mundo repete junto, a pessoa gravar. Agora não o tempo todo, mas assim, de vez em quando, beleza. Não tô falando que não pode. Eu falo o excesso. Sim. O tempo todo. Ou às vezes o cara vai pregar, der para ele 50 minutos. Quando dá os 50 minutos, agora eu vou começar a pregar. Eu falei, não, agora acabou. Se você... Falei, varão, agora é hora de... Acabou, não tem como. Então, como pregador, a gente tem que aprender a hora de terminar. Sabe quando a mensagem está boa, está o ápice, é a hora de... O horário acabou e a mensagem, o cara vai e continua. Aí o trabalho que era para terminar, trabalho xoxo, termina xoxo, porque a gente tem que saber a hora de terminar. Sim. São coisas que eu vou pôr. Eu já passei assim, já falei assim, rapaz, tivesse terminado há 20 minutos atrás, tinha terminado uma bênção. Agora terminou, porque é melhor as pessoas ficarem assim, ô irmão, você poderia ter ido mais, do que eles falar assim, graças a Deus que acabou. É melhor eles sentir desejo de te ouvir mais do que eles falar assim, graças a Deus, pastor, que acabou, que aquele irmão foi embora e não convida mais. Entendeu? Então, muito bom, pastor. Muito bom mesmo. Fica de lição para nós, pregadores aí. Para quem está nos ouvindo também, né? Isso. Chegamos ao fim. Bom também. Bom estar com vocês aqui. Chegamos ao fim, pastor. Eu quero que o senhor deixe o telefone do senhor para quem quiser convidá-lo para ministrar. Se já é um pregador itinerante, tá aqui. Meu pastor, Wellington, convide meu pastor aí, que dá força aí. Estamos na área aí, pastor. Aqui, pode falar aqui, ó. Olha, eu tô aí abraçou aqui, nem me fio. Só mancada, hein? Você corta, viu? O Fredinho dá problema demais. O Fredinho começou a trazer problema. Ganhei um tanto de seguidor rapidinho, mas traz problema também. Tem uns que brigam com a gente também. É verdade. Então, viu? Vigia aí na terra. O pastor nós estamos na hora que você for falar com ele, você exagera. Tá? Na hora de falar, uma benção, você exagera. Ó, o telefone de contato é 319-8663-6779. É o Pix também, né? Ó, brincadeira, viu? 8663-6779. E pode falar com a gente. Se quiser também um terno bonito, um blazer lá na loja, tem. Minha esposa também, irmã Lidiane, é cantora ungida, Lidiane Pires Oficial. Você pode entrar na rede social dela também. E nós estamos aí para continuar auxiliando a obra de Deus e fazendo a obra do Senhor. Elisângela, a esposa? Não, Lidiane Pires. Lidiane Pires? Lidiane Pires. Quem sabe ela não dá a honra, né, de
Oi? De vir aqui também, né? Pode olhar também, é uma menina de Deus que o Senhor colocou na minha vida, mãe das minhas filhas, que sou apaixonado com a minha nega, dou susto nela demais, ela é doida. E nós somos felizes, não digo que a gente é perfeito, mas eu digo que nós somos um dos casais mais felizes que tem nessa terra, somos nós, nossa casa, Glória nossa a Deus. família, e tudo isso é o Senhor que tem permitido a gente viver essa vida extraordinária. Glória a Deus. Eu vou deixar aqui para os nossos ouvintes o telefone. Olha, o telefone, o contato do senhor, o Instagram do senhor. Para quem quiser entrar no seu Instagram, ver os conteúdos, adquirir, né, um terno na sua loja. Vamos deixar também o contato, as fotos, o que o senhor quiser, nós vamos colocar aqui para as pessoas. Cortem já, Lê. Para as pessoas. Ó, o Fredinho dando trabalho. Para as pessoas adquirir seu terno. Pastor, estamos chegando ao término do trabalho. Eu gostaria muito que o senhor deixasse uma mensagem para essa geração, né, de pregadores que está iniciando hoje. Né, o senhor já tem experiência. Deixasse uma mensagem fixada para os nossos jovens pregadores, para os novos jovens obreiros que estão iniciando o seu ministério hoje. A mensagem que eu deixo é uma mensagem que eu prego ela há anos, é um texto que eu amo, inclusive li ele hoje, do texto de Marta e Maria, quando Jesus chega na casa delas. A Marta abre a porta, é ela que atende, né? E a Maria, quando observa que chegou Jesus e vai ter um culto doméstico, corre para os pés dele, se assenta e começa a alimentar da palavra. E a Bíblia diz que a Marta está distraída com muitos serviços. Só para você ver, o Rei dos Reis, o desejado de todas as nações, aquele que as pessoas subiam em árvore para ver, descia gente em telhado, corria para tocar na hora das suas vezes, estava dentro da casa dela e ela estava distraída. E não estava distraída com pecado, ela estava distraída fazendo coisas importantes. Só que, irmãos, às vezes a gente se distrai de Deus com coisas importantes. Aí Maria sentada aos pés de Jesus, ela fala: Jesus, Maria sentada, aí você não vai mandar me ajudar? Aí Jesus falou com ela assim: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu. Para essa geração, escolha a boa parte. Escolha estar aos pés de Jesus. É muito importante ter uma agenda boa, uma agenda vasta. É muito importante se vestir bem, né, ser graduado. Mas a maior importância na vida de um pregador é estar aos pés de Jesus. É escolher a boa parte, a comunhão com Ele, a direção dele sobre a vida da gente. É isso que vai fazer a diferença na vida de um pregador, de um ministro. Por quê? Porque vai ter um momento de luta, de escassez, de provações, mas é a firmeza no Senhor. Você ter escolhido o Senhor que vai te manter de pé, que vai te dar força para chegar até o fim. Porque tem muita gente que acha que ministério é avião, é churrascaria, é tirar foto com o famoso, é carro, é casa, é o glamour das redes sociais. Isso é bom, isso é o que é mostrado nas câmeras, mas o ministério é muito mais que isso. É estar firmado numa rocha chamada Jesus de Nazaré. Porque tem dia que você vai chorar, tem dia que vai doer, tem dia que ninguém vai te ouvir, mas o Senhor vai estar lá, vai estar com você. O dia que o Elias não tinha nada, não tinha ninguém, ele pensou: tô lascado. O Senhor estava falando com ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Era Deus dizendo: eu estou aqui contigo, eu estou nessa caverna. Então ele é a nossa rocha, ele é que firma os nossos passos. E a gente tem que fazer como Moisés. O Senhor falou com Moisés: vou mandar um anjo 2 vezes diante de ti. Não vou não, vou mandar um anjo. Ele fingiu de surdo e falou com Deus assim, depois assim: uai, o Senhor está falando que a gente vai, mas até agora não falou quem vai com nós? Deus já tinha falado 2 vezes. O negócio que ele queria. Aí Deus: sei o que você está querendo, eu vou contigo. Aí falou: pois é, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Sabe o que ele está dizendo? Anjo é bom, mas é a sua presença. Aleluia. É o Senhor, é a sua direção que vai me fazer romper nessa caminhada. Ô, rapaz, estou sentindo a glória. Vou dar lugar aqui já. Aleluia, estou sentindo a presença. É Glória a Ele, Deus, é ele é mais importante. Às vezes a gente almeja tanta coisa, mas a coisa mais importante é ter a presença dele. Aleluia. Perca qualquer coisa, mas não perca a presença dele. Davi, Amém? pode tirar meu trono. Tudo. Vou tirar tudo. Só não retire de mim. Não retire de mim o teu espírito. Rapaz, gostoso, hein? Presença aqui nesse ambiente. Hein? Glória a Deus. Eita, glória. Aleluia. Glória a Deus. Bom, Quero trazer viu, o senhor gente? aqui de novo. Não, sempre Vamos fazer ao precisar. vivo.
eu estou disponível a estar aqui e profetizar. Esse trabalho vai ser bênção para a vida de muita gente, para o ministério de vocês, para que o nome do Senhor seja glorificado, não que seja disputa com alguém, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Tem gente que pega isso aqui para fazer barganha, para brincar, e não leva a sério, vai fazendo de qualquer maneira. Não, isso aqui é para a glória de Deus. Glória a Deus. Deus vai enviar recursos, pessoas, e daí a pouco vão estar abençoando mais vidas, o nome do Senhor sendo glorificado, pessoas que vão investir, que vão chegar junto, vão ter as suas necessidades supridas, e Deus movendo o reino dele através dessa obra aqui. Em nome de Jesus. Amém. Tomamos Amém. Toma posse disso. Tomamos posse. Isso é bênção, são bênçãos. A gente sentiu a presença de Deus aqui. É algo sério, é algo importante. Sim. E é o que o reino precisa. Sim. Né? A gente vê hoje alguns podcasts grandes, mas um dia esse teve que começar. Verdade. E o ministério da gente é isso. A gente tem que começar. Hoje eu estou vivendo coisas que eu sonhava 20 anos atrás. Eu já estou sonhando agora lá na frente. Pode demorar às vezes 1 ano ou mais 20 anos. Isso é verdade. Mas o que eu quero viver é o tempo do Senhor. Isso é o mais importante, né? Amém. E a gente está feliz por vocês aqui também. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Isso aqui também foi uma resposta. Esses dias eu comentei com você, eu estava muito ligado ao negócio da rede social, querendo fazer avançar. Eu pus o freio, estou uns dias sem fazer vídeo do Alfredinho, falei assim, eu não quero ir de qualquer jeito, não. E nem quero ficar afobado com isso, não. Pus o pé no freio e eu tinha desejo de fazer um trabalho desse aqui, assim, ó, de vir. E estamos aqui hoje, aí eu falei, já entendi, ó, ao Senhor direcionando. Que não é de hoje que ele fala algumas coisas comigo. Rapaz, quase que eu falo, rapaz, eu vou ir na massa, eu não chamo. Ele fala, uma hora eu vou trazer você aqui. E quando eu pus o pé no freio, você chamou. Tá vendo? Tem hora que a gente fica querendo e o Senhor fica segurando. Quando você fala, então deixa eu calmar. Falo, agora vamos. Então isso aqui é uma resposta de Deus também para mim. Amém. Glória a Deus. Pastor, as portas estão abertas, como eu já falei, né, para o senhor, para a sua esposa, para o teu ministério. Amém. Né? Amém. Deus não coloca somente pessoas, Deus coloca amigos, né, e há amigos mais chegados que irmãos. Um propósito, né? Sim, propósito Deus certo. usa propósito, né? Isso. Então, para as pessoas que estão em casa, essa foi a história do Arley Pires. Né, o pastor que não caiu de paraquedas, é uma história. A pessoa tem história, tem bagagem, tem estrutura. Né, os jovens pregadores que estão iniciando hoje querem começar já ter o que o senhor tem, a unção que o senhor tem, mas não quer pagar o preço que o senhor pagou. Né? Então, chegar e ver aonde o senhor chegou e aonde o senhor chegará pelos olhos da fé, é assim. Amém. Porque o crente, em nome né? de Jesus, propósito. Porque assim, porque eu sei que o que Deus tem para a vida do senhor é muito grande. Amém. Né? Os anos todos que eu sigo o Senhor, eu sei da integridade, daquilo, de como o pastor leva a obra de Deus a sério, né? Falando, brincando com o Thiago Nonato, vai negão, na festa de 15 anos, vai negão, ô negão. Ó, negão, saiu 10 anos, né, negão? Isso, ver também como o Thiago Nonato cresceu, como que Deus tem soprado o nome dele. Soprou ali. Né? São amigos, são pessoas. Começamos que Deus, juntos então, ali, sim. e Deus tem feito maravilha na vida que é negão. Negão tá voando Isso. alto, é uma pessoa simples, humilde, cheia do Espírito Santo. É um Glória a espelho Deus. mesmo, um amigão, e Deus tem honrado ele. Amém, querido. Quem sabe, né? Um dia também ele vem aqui. Eu vou cutucar ele, vai lá nos meninos lá. Vai lá, Rogério Maria é amigão disso, igual irmão. Sim, Vou sim. falar com ele, você vai lá apoiar o trabalho dos meninos e eles vão apoiar o seu e vai crescendo, Isso. avançando, né? É isso mesmo. São alianças importantes, não é uma aliança de troca, mas é a união para ver o reino de Deus. Todos não ser são glorificado, propósito, né? Semear a com palavra do propósito. Senhor. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe sua casa, sua família, Amém. suas filhas lindas. Deus abençoe mesmo, tá? E eu quero aí, em nome de Jesus, poder abençoar. Nós vamos selecionar aí, Léo, muito em breve. Viu? Olha, vou fazer o vídeo aqui, depois você corta, tá? Olha, você que está assistindo, tá? Se esse vídeo aqui, se esse podcast chegar a 2.000 seguidores, vou sortear um terno. Ó, Como é que chama lá o nome? Loja lá? do Pires. Loja do Pires. Viu? Bonito. Você vai escolher, tá? Você, Ó, varão de Deus, vai escolher. Nós vamos sortear aqui um brinde no podcast Loja do Pires pra você. ó, Tá aí ok? é forte. É isso aí. Que Deus abençoe, viu, Deus pastor? abençoe, Bridget. Você de obrigado, casa, viu? muito obrigado. Um abraço pra todos vocês, em nome de Jesus. Jarley, muito obrigado, viu, querido? Ó, Jarley. ah,
Tudo que é tráfego pago, pô, é aquele cara ali, viu? Ah, é? Ah, glória a Deus, Esse hein? design gráfico aqui, ó, Ó, tudo isso aqui. Não, nós vamos trabalhar junto aí. Tô te falando. Tá bem, querido? Deus abençoe. Deus Conceição. abençoe. Obrigado, viu, gente? Amém. Obrigado mesmo, tá? Até mais. Até mais.